Caramba. Aliás, você quer começar? A gente tá aqui Eu tô conversando. gravando, foi meia hora já. Mentira, Tô sério? gravando. Eu Vamos. comecei numa obra de porto lá, em Valência, fazendo cálculo de aumento de capacidade de portos na Espanha. Como é que você conseguiu isso? Quando, quando eu sempre quis fazer intercâmbio. Meu pai nunca deixava. Aí eu queria fazer, quando saí do terceiro colegial, ele não deixou, queria que eu fizesse faculdade. Aí todo ano eu falava que ia trancar a faculdade pra Sempre ir. jogando pra frente. E aí, no fim das contas, eu fui quando eu paguei, né? Bom, melhor, né? Não tem nem o que ele falar, né? Aí quando eu tava no último ano da faculdade, Uhum. eu entrei num programa na Unesco. Era pela Central de Intercâmbio, mas era um programa da Unesco de estágio remunerado no exterior. Chama IAEST. Não sei se ainda tem. E aí eu fui, fiquei 2 meses lá. O mais engraçado é que, assim, né? A gente não tá acostumado, mas os espanhóis bebem muito. Né? E aí, no primeiro dia, eu fiquei lá e me apresentaram o encarregado da obra. Aí, o encarregado, amanhã a gente vai sair para almoço. Só que eu achando que almoço era meio-dia, né? Uhum. Almoço é um lanche que eles fazem umas 11 horas. A comida, chama comida, é o almoço deles às 3 da tarde. Nossa. E lá fazia muito, muito calor. Mas isso na obra também? Assim? Na obra também. Também? Mas o pessoal tomou o lanche às 11 horas? Eles tomam um lanche, mas o lanche das 11 é um absurdo. A gente foi, ele me pegou de manhã, aí fomos passear, ver a obra do Porto toda, aí paramos num bar, 11 horas, tem que comer. Eu falei, não, já tomei café. Não, tem que comer agora, são 11 horas, tem que comer. Você que tá errado. Aí eu, tá bom. Aí ele pediu, juro por Deus, chegou na mesa, tinha amendoim na mesa, foi comendo. Aí desceu 3 cervejas. Qual é o nome da empresa mesmo? Pra mandar o currículo lá? Desceu 3 cervejas. Aí eu falei, não, ele quer cerveja, não uma coca, tá tudo bem. Aí pediu um meio bocadilho, meio lanche. Aí veio um lanche desse tamanho de baguete, Nossa. frango, bacon. Putz. O lanchinho das 11. Esse é o lanchinho das 11. E eles cachaçam mesmo. Na geladeira, na copa, dentro da empresa, tinha cerveja normal e cerveja sem álcool. À vontade. Para. É sério? Isso é, Não, isso é novidade. era absurdo. Era assim, eu falava assim, que aí, né? Se adotar isso aqui no Brasil, cara, Não, ninguém não, mais não dá. trabalha. E eu ficava impressionada, porque Tem que às ter um vezes, autocontrole, né? Pra você não sair. às vezes eu ia almoçar com eles, ela almoço, e eles me levaram outro dia no restaurante do Porto mesmo, e eles comem marisco, caracoles lá, que é um negócio, e mandam ver a cerveja, vinho, 11 horas da manhã, 42 graus. Falei, gente, esse povo vai trabalhar depois? Juro. Depende com quem vai trabalhar. Não, sério. E todos os estivadores. Nesse bar aí que parou, era eu e a garçonete só de mulher. Não tinha mais ninguém. E aí, mas foi assim, uma experiência única, né? Sim, sim. Única. E É aí, cultural isso? Ou é dessa empresa em si, será que é? olha, As outras empresas também adotam parecido, será? essa daí a gente tinha mais à vontade, mas as outras. Eu tinha amigos que trabalhavam em obra mesmo que falavam que o pessoal. Não tem. E aí eles fazem, né? Para essas 11, aí depois 3 da tarde, para de novo, come, dorme, porque aí a siesta, tudo fecha, tudo, banco, farmácia, Ah, sim, tem a. tudo, eles dormem. Então o almoço sempre tem 2 horas. E aí depois eles voltam das 5 até as 8 da noite. Mas 8 da noite já tá escuro? De dia ainda? Como Não, que é o tempo? dia. É dia É ainda? dia. Vai escurecer umas 9h30, 10 horas. Ah, tá. E no verão, a maioria das empresas trabalha só até as 3, porque é muito quente. E aí a gente ficava. Aí depois, 3 horas da tarde, eu ia pra praia. Comia e ia pra praia. Nossa. Mas não dava pra. A praia era muito quente, muito quente. E não chove lá, não chove. É As rio do praias- tamanho do Tietê, As praias são seco. boas? São boas, Né? são boas.
E aí a gente ficava, aí voltava para casa, ia jantar 9 horas da noite, e depois saía para tomar uma cerveja, porque ninguém aguenta. Entendi. Ninguém aguenta. Toda noite, bebia toda noite. Eu falei, voltei no alcoolismo e o colesterol lá em cima, que só comia pão e batata. Pão eles comem muito, né, cara? Muito. Muito pão, né? Pão, Ramon. Italiano, espanhol. É. Era pão e Ramon todo dia. Dia que eu achei um peito de peru, quase chorei. Caramba. E essa. Como é que você caiu na segurança do trabalho? Foi? Você se É, formou em engenheira civil, formei pela FEI. ela fez, depois fez a segurança do trabalho. Aí eu formei pela FEI, fui fazer o estágio, né, lá fora. Eu Você foi na voltei, Espanha. terminei minha pós em logística. Eu falei, já fiz um pouco, vou terminar. Sim. Terminei. E aí, quando eu voltei, eu comecei a prestar trainee. Hum. E aí eu entrei como trainee na Andrade. Ah, na Andrade? Na Legal. Andrade, E aí trainee lá tinha duas opções. Ou era engenharia, que é parte de orçamentos, ou era QSMS, que eu não fazia ideia do que era. Juro por Deus, não fazia ideia. E aí, no meio da dinâmica lá, não sei o que, anota aí qual área você gostaria? Eu não gostava de orçamento, eu já tinha feito isso, eu quero fazer outra coisa. Sim. Pum, botei QSMS. E aí fui aprovada. Aí passei, fui lá pro trainee. Na época, o programa de trainee não era aquele que passava em todos as Setores pra áreas. conhecer, já vai direto com o setor. Ia direto. E aí, como engenheira civil, eu entrei como na qualidade. E aí foi aí que eu comecei a entender um pouco de sistema de gestão integrado, que era um sistema, o sistema da Andrade era um sistema muito robusto, antigo, assim, tipo, já de longa data. Do SGI deles. Do SGI deles. Para segurança, eles usavam para toda a obra. O sistema deles já era certificado na segurança, tudo, mas eu ficava mais na parte de qualidade mesmo. Aí peguei a parte de auditorias, Que legal. então cuidava de auditorias, eu marcava auditoria, eu fazia auditoria, eu observava, eu ia para... Eu brincava, né, que foi uma época de um ano de AG Tour, porque eu ia para todas as obras. No escritório eu não ficava. Então era preparação para auditoria. Obra no Brasil mesmo. Obra no Brasil. Preparação para auditoria na obra do Porto de Santos. Preparação para auditoria lá em Manaus. Preparação para auditoria. E aí a gente ia ajudando o pessoal para se preparar, acompanhava a auditoria e depois voltava. Ai, que louco. Então, assim, fiquei 21 dias no meio da Amazônia. Morei quase 2 meses em Itanhaém. E assim vai. Então a gente fazia muito isso. E já estava fazendo segurança a higiene? Não tava. Aí foram quase 2 anos assim. Eu entrei no final de 2006, aí ficou 2007 inteiro assim. E 2008 me mandaram para obra. Eu tava já sinalizando que eu queria. Que eu já... Chega, vai para obra. Agora eu quero trabalhar na obra. Aí, um dia foi até uma surpresa grande, porque a gente tinha uma reunião mensal que mostrava todos os orçamentos que estava fazendo e tal. E eu de olho lá na refinaria, lá em Paulínia. Falei, pô, obra Petrobras, para aprender. Legal. Putz, legal. Isso era que ano? Perto, 2008. E aí, eu tinha bastante contato com o gerente que ia para lá. E eu, Oliveira, me puxa, você me puxa. Me chama para ir para obra. Tem que ter os contatos sempre. Sempre tem. O QI que a gente usa sempre do nome é quem indica. E obra tem muito isso, né? Não tem. Muito. Obra, o pessoal vai, mas não vai levar alguém que não tem confiança, né? Exatamente. Então vai pedir indicação de alguém, alguma coisa que obra é complicado. Você botar alguém lá no meio do mato, uma obra, para começar a incomodar. Não dá. E aí, o Oliveira conversou com o diretor, beleza, então vai. Fui. E aí, em 2008, final de 2008, eu fui para Paulínia para cuidar do SGI lá. Eu ainda não era engenheiro de segurança, eu cuidava do sistema de gestão integrada. Você lembra o nome da plataforma que você usava, não? A plataforma, a gente usava muito Não, mas curiosidade mesmo, mas assim... Não, a gente usava os sistemas da Petrobras para mandar coisa para eles, mas a gente tinha um software
próprio da Andrade, que era do BSC, porque a gente usava com base no Balanced Scorecard. Não conheço. Parte do PMI. Sim. Então, a gente tinha todos os indicadores, eram do PMI e Os tal. tradicionais não são aquele, o SAP, são aquele Oracle e assim. Tem. Mas que não tem módulo também para segurança? O Oracle, o SAP, esses caras? Tem alguns. A TOTUS tem. A TOTUS. A TOTUS tem, mas assim, não é o forte deles. Entendi. Né? Não é o forte. Para segurança. Hoje a gente tem alguns. Hoje a gente tem alguns específicos para segurança, até por conta do e-social, né? Agora tem que mandar todo mês. Porque tem que mandar todo mês. Então a gente tem alguns já. A TOTUS tem para e-social, mas todo mundo diz que não funciona direito. Mas a maioria é o SOC, que todo mundo usava muito. Até. Não conheço. A gente usava um lá na linha 5, que agora já nem vou mais lembrar o nome, LS alguma coisa. Mas era um software que a empresa inteira usava para indicadores. E a gente usava muito. A gente usava o Autodoc para documentação. E assim ia. E aí eu fiquei lá 3 anos. E aí esse gerente que me levou para lá, o Oliveira, era um cara assim ele foi da Petrobras muitos anos, cansou da Petrobras. Nossa. Pediu para sair e foi para as construtoras. Nossa. E aí ele saiu de lá para ser diretor de QSMS, que é em Belo Monte. Porque Belo Monte era um monstro, né? Me lembro. Era um monstro. Todo mundo falava dessa Belo Monte. Quando eu estava no Pará, isso já era em 2006, 2007. Ainda se falava muito de Belo Monte, gente que veio, voltou, ainda estava em construção, aquele negócio não eu fui para Altamira 2 vezes. Eu fui para Altamira uma vez para fazer planejamento estratégico na obra da BR-230, que é a Transamazônica. Nossa, essa obra já tá... essa obra vai e volta. Há 1 milhão de anos. Porque, olha só, essa Transamazônica, eu trabalhava... Putz, agora eu vou mentir, vamos entregar a minha idade, mas... Foi ali no ano 2000, até antes, eu acho. Eu trabalhava com uma empresa de projetos lá no sul, de pontes e viadutos. E eles também construíam esses viadutos, essas pontes. E lá foi uma turma na época para fazer essas pontes. E me falaram que até hoje tá lá, né? Tá lá a rodovia e tem a rodovia de barro aqui, a ponte velha, e tem a ponte pronta aí do lado. Mas a rodovia não passou ainda, né? Só tá a ponte pronta. Que foram feitas, acho que a gente fez 12 ou 16 pontes, eu conheço obras de arte. Pontes assim. Lá era terrível, né? E aí depois eu fui para uma primeira fase de terraplenagem de Belo Monte. Nossa, terraplenagem, muita coisa. É o que tem, mas... Eu fiz também parte de terraplenagem lá no Comperge, no Rio, todos os pré-obra. E aí a gente... eu tava de olho nessa vaga de Paulínia e me mandaram para lá. E aí o Oliveira... falou pra mim, por que você não faz a segurança? Falei, a segurança, pô, sei lá. Tem um preconceito na obra sempre, né? Tem muito preconceito na obra. Sempre tem preconceito de, segurança é chato, só não atrapalha a obra não anda por causa da segurança. Mas, na verdade, ela anda porque tem segurança. Exatamente. As pessoas não entendem que se não tiver aí que o negócio vai degringolar, mas... E aí eu falei, tá bom. Aí eu fui fazer na Unicamp. Então eu tava do lado, eu tava em Paulínia, e aí eu fazia na Unicamp, à noite. Era um curso que eu não queria fazer de final de semana, porque final de semana era quando eu voltava para casa. Então eu acabei fazendo 3 vezes na semana lá na Unicamp. E aí eu tava lá. Em 2010 eu formei. Aí, só que eu continuei no SGI, eu não entrei na segurança direto lá, em Paulínia. Eu continuava no SGI, era bom para mim, porque o SGI é o conjunto, né? É você fazer um sistema que englobe tanto a segurança, quanto a qualidade, quanto o meio ambiente e a saúde. Então, era bom porque eu entendia algumas coisas da segurança já. Deixa eu só uma pergunta agora. Eu sempre acho que o SGI, ele é voltado só para isso? Ou o modo que você trabalhava era isso? Ele não engloba planejamento também? Engloba. Orçamento também? Ele engloba com base lá nas normas. Como a
a ISO, as ISO, né? Mas a 9000 puxa essa área de planejamento e projeto, ela entra também, porque ele vai ter que coordenar, por exemplo, todos os indicadores de todas as áreas, vai coordenar distribuição de projeto, procedimento para todo mundo. Arquivo técnico, vai embora. E então a gente tem aí algumas algumas não, né? 100% de ligação com as áreas. Então eu recebi input de todas as áreas e era bom que já vai aprendendo, né? Muita coisa. Aí eu fiz a segurança. Quando terminou lá 2011, eu queria voltar para São Paulo. Tava já... quando a gente entra num assunto delicado que é mulher em obra, né? Não é só mulher em obra, é mulher no contexto geral, né? Aquela pessoa de obra, né? O engenheiro de obra, o gerente de obra, ele é aquele cara que ele vai aonde a obra tá. Certo. Né? Então ele... saiu uma obra no Pará, ele vai e aí faz o quê? Leva a família junto. Sim. A mulher, os filhos e blá, blá, blá. Onde eu tava lá no Pará, era muito comum o pessoal levar a família toda. Ou tinha um também que chegava lá e fazia uma família nova. Então, exato, acontece muito. E aí, ou então, a mulher assume a casa, fica e o marido vai e volta, dependendo de como for. Sim, sim. Só que para a mulher, hoje, na sociedade que a gente vive, ainda, infelizmente, isso é difícil. Sim. É difícil um homem que fique em casa cuidando dos filhos, enquanto a mulher sai para trabalhar uma semana fora e volta só no final de semana. Tem um preconceito, até às vezes, até por parte da própria mulher, às vezes, né? Também. Assim, mas assim, pro homem, eu falo por mim, né? Acho que por mim, assim, pro homem é difícil ainda. A gente tem isso muitos anos de vendo isso, nossos pais, nossos avós. Muitos anos do homem tem que trabalhar e prover a casa. É o que provia, e a mulher cuida da casa. É. E hoje ainda a gente tem essa questão de a mulher trabalhar em dobro, né? Porque hoje ela trabalha fora e aí cuida da casa também. Então, quando eu parei para pensar lá, eu até brinco... Mas você estava casada já? Não. Nem namorando, nada. E eu brinco que foi um chefe meu que me deu esse insight. Eu ia sair de férias e aí nós fizemos um one-on-one lá, que a gente chama, né? Um feedback, uma conversa de feedback. E ele era meu gerente lá. E aí ele falou pra mim assim... Era um cara que me ensinou muito. Até hoje, né? A gente se fala muito. Ele tá no México hoje. Ele me ensinou muito. E aí ele falou pra mim assim... quais as metas da sua vida? Aí eu falei, não, eu queria virar gerente. Ele falou, não perguntei do trabalho. Eu perguntei da sua vida. Que legal. Que metas você tem na sua vida? Aí eu fiquei meio assim... Parei e falei, caraca, não sei. Ele falou, você não tem que basear a sua vida no trabalho, você tem que basear o trabalho na sua vida. Então, você quer casar, ter 4 filhos e morar numa mansão? Legal. Como é que eu vou fazer isso? Quanto que eu vou precisar de dinheiro para fazer isso? Depois que você botar essa meta, você vai ver onde que você vai ter que trabalhar para fazer isso. Legal, bacana a gente fazer isso. E aí foi aí que me deu um estalo. Aí ele falou, vai para suas férias, pensa no que eu disse e depois você me fala. Acabou com as tuas férias. Acabou com as minhas férias. Pô, valeu, hein? Legal. Passar remoendo esse assunto aí até voltar. Aí eu pensei, eu falei, poxa, eu sou filha única. Meus pais não sabia, achei que você tinha irmãos. Não, sou filha única. Meus pais são separados. Meus pais não estão ficando mais novos. Tipo, se eu for lá pro Pará, quem vai cuidar dos meus pais? Isso é complicado. Né? E aí eu comecei a pensar e ver algumas amigas do trecho, que estão sempre no trecho. Ninguém tinha casado. Sim. Ninguém tem uma vida estável no lugar. Então, porque assim, você não se prende a ninguém porque você vai embora uma hora. Você não cria raiz, né? Você não cria. Sempre...
E eu comecei a ver que eu não tinha, por exemplo, eu não tinha criado raiz lá em Paulínia e muito menos eu conseguia criar aqui, porque eu trabalhava em Paulínia. Uhum. Então ficava aquele. Vai e vem. Aí eu falei, não, tenho que voltar para São Paulo. Então tenho que voltar para São Paulo, então primeiro eu vou ter que arrumar um emprego. Não, eu vou tentar voltar pela Andrade, né? Fica na Na sede ou sede. alguma obra No local. fique mais perto. Aí, na época, a Andrade tinha unidades de negócio. Então, a industrial era a unidade que cuidava de todas as refinarias, termoelétricas, tal. E um dos diretores, né? Aí tinha a obra do metrô aqui. Aí o meu gerente falou: não, a Paloma quer ir para a obra do metrô. Não, a Paloma não sai da industrial. Ai, que legal. Super, né? Não, a Paloma não sai da industrial. E ele fez a mesma coisa com o meu chefe. Nossa. Conclusão, saímos os dois da empresa. Caramba, sério? Sério, porque eles não liberavam a gente. Não te deu opção também, né? Eles não liberavam a gente. E as minhas opções eram Belo Monte Uhum. ou Comperge. Eu falei, não quero ir. Nossa, Belo Monte. Você ficava quanto tempo lá e voltava de quanto em quanto tempo? Porque eles davam uma passada Não, cada 2, 3 meses. eu tinha, em Paulínia eu tinha por mês, todo mês. Mas era aqui do lado, né? Belo Monte. Da Complicado. Belo Monte não dava pra. Não, é um dia de viagem. Pega 2, 3 aviões pra chegar de volta a São Paulo. E eu não queria ter meu Comperge lá em Itaboraí, no Rio. Puta, eu tinha ido várias vezes pra lá. Lá eu. Oh, Deus do céu. Não encaixava. Não, e aí eu falei, bom, então vou ter que procurar um emprego. Uhum. E aí arrumei uma construtora pequena de Minas, que por um acaso eram de ex-diretores da Andrade que tinham montado, chamava EMPA. Que legal. Tinha sido comprada pela Teixeira Duarte. Que é uma. Teixeira Duarte. Eu vi esse nome essa semana. Eles são grandes e eles. Portugueses, né? Eles eram grandes. E aí eles queriam alguém para implantar o SGI e certificar uma obra de um prédio aqui na Vila Mascote. Aí eu falei, bom, vou dar 2 passos para trás, o salário era menor. Uhum. Falei, vou dar 2 passos para trás, mas pelo menos eu voltei para São Paulo. Sim, você está perto da família, está perto dos amigos também, né? Que você fez faculdade aqui, então também. Fiz aqui. A gente faz muita amizade na faculdade, né? E acaba. Você vai pra longe, você perde. Não tinha ninguém. É que obra você sempre faz muita amizade, né? Tem. Não tem jeito. Não, eu tenho amigas daquela época até hoje, né? A gente leva pra vida toda os amigos. Tem também amigo lá do Pará, tudo que eu já fui. Mas é diferente, né? E a família vai estar sempre ali te esperando, não tem jeito, né? Não tem. É complicado. E aí eu falei, então vou voltar para São Paulo. Aí eu vim para essa obra, né? Pedi as contas lá na Andrade. E vim para essa obra aqui em São Paulo, de um prédio. E aí eu tava aí há 4 meses só. Pouquíssimo. Já tinha implantado o sistema, mas ainda estava na qualidade. Estava como engenheira da qualidade. Uhum. Mas já estava meio que tinha feito lá já a faculdade já tinha feito, já tinha terminado. E aí tinha um técnico de segurança lá que acabava se reportando a mim, mas eu ainda estava como engenheira da qualidade, não estava como engenheira de segurança. E aí em 4 meses eu implantei e certifiquei a obra. Olha. Rapidinho. Eu passei em tanta auditoria naquela refinaria que eu já fazia com o pé nas costas já, porque era todo mês da Petrobras, nós certificamos todos os anos. Petrobras é complicado, né? A auditoria são pesadas, né? Assim, são. Então... E ainda a gente ganhou um prêmio lá na auditoria de melhor contratada de QSMS do ano da Petrobras. Sim. Então, rende pontos. Com certeza, tem até troféuzinho e tudo, né? Legal. Mas, então eu fiz rapidinho. E aí foi aí que o Sandor me ligou. Sei. Eu não conhecia o Sandor pessoalmente, mas o Sandor trabalhou na Andrade também, só que ele saiu pouco antes de eu entrar. E a gente tinha amigos em comum. Quem indica, né? Exatamente de novo, né? Aí era a Raquel trabalhou comigo no corporativo da Andrade, e ela tinha montado uma consultoria, ela saiu, montou uma consultoria. E aí o Sandor tava na Carioca, lá no Rio, né? E aí ela falou, preciso de alguém pra obra do metrô. Aí o Sandor me ligou, olha, eu tô precisando. Aí eu falei,
Pela Carioca, já na linha Pela 5. Carioca na linha 5. Aí, e era engenheira de segurança. Era como engenheira de Ou segurança. seja, já devia ser 2012 por aí. Já era 2012, maio de 2012. Ah. E aí, você já tava lá. Já, eu entrei em 2011 É, nessa obra. você já tava lá. E aí eu falei... como é que é? Eu falei pra ele, falei, mas eu não tenho experiência nem de como engenheira de segurança e nem como em obra de metrô. Não, tudo bem, não tem problema, eu vou te dar o super apoio, porque o Sandro rodava todas as obras, ele era o regional, ele me dava apoio. Sim. Aí fui, conversei com o Jaime, aí me contrataram. E aí, um parênteses antes. Quando eu estava procurando emprego aqui em São Paulo de novo, eu cheguei a fazer entrevista no lote da Tiza. Aquele lote em frente ao Shopping Ibirapuera. Ah, sim, sim. Na linha 5 mesmo. E aí os caras, É não. lote 5, não é? Era lote 5, é. 5, é. Não, não dá, você não tem experiência, que a obra é muito visada, é na frente do shopping, todo mundo vê e blá blá blá. E falei, tá, tudo bem. Eu tava lá no meio como é que é? Do Pará, eu tava, você não tá entendendo. Falei, ok, não tem problema. Aqui tá fácil. Não Aqui tem problema. no centro de Moema, tá tranquilo. E logo depois que eu entrei lá na Carioca, o quê? Uns 2 meses depois, a obra do estacionamento nem tinha começado ainda, eu lembro. Não, aquela obra rastejou, não tinha projeto. Nossa, ficamos um ano lá rastejando por falta de projeto da parte do metrô, né? Lembra que deu muito atraso. Aí caiu aquele guindaste lá no lote 5 e matou 2 pessoas. Lembra? Ah, verdade. Nossa, eu não lembrava disso aí. Eu não lembrava, é verdade. Caiu, deu uma bafafá, é verdade. Caiu Quer dizer, aquele guindaste. abafaram rápido, né? Mas, É. assim, mas e caiu mesmo, me lembro, é verdade. E aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, das duas uma, ou eu me livrei de uma boa, de estar lá, ou se eu tivesse lá, talvez não tivesse acontecido. Pode ser. Então, eu nem sei quem era o engenheiro na época, depois foi uma colega para lá, a Sandra, que é super experiente, mas, então, são coisas assim, e graças a Deus e a todo o esforço que a gente faz, Sim. eu nunca tive uma morte em obra. Nunca teve nada de óbito, nada. Eu me lembro que na linha 5 a gente teve, mas foi o cara que infartou, né? Dentro do guindaste, dentro da grua. Da grua. A gente grua. lá a gente teve 3 óbitos, mas não foram nada relacionados à segurança do trabalho. Não foi suicídio, né? Um foi suicídio, que foi bem pesado, né? Foi. É comum suicídio em obra? Nunca tinha visto. Não? Não. E até vai de caso engraçado, né? Agora. A gente tinha interação lá com o lote 7, né? Que eles passavam lá com a locomotiva lá do Shield lá embaixo. E aí, o pessoal do lote 7 diz que começou a ouvir vozes. Nossa. Passava lá, depois do suicídio do cara, tem. passava pela ACD e o povo falando que o morto tava lá, que não sei o quê. E o engenheiro de segurança do lote 7 me chama. Paloma, ó, nós estamos com problema, os caras não querem passar lá à noite. Nossa, chegou a esse ponto? Não Chegou a esse não, ponto. Não sabia, não. Eu sabia que tinha esses rumores aí, o pessoal sempre coloca uma santa, né? No túnel. Começa pelo túnel e já coloca uma santa lá. Que é a Santa Tuneleira, sei lá, não chama, nem lembro o nome da santa agora. Ixi, também não vou lembrar. Então, mas esse negócio das vozes aí... E aí eu falei, e agora o que nós vamos fazer, né? Nunca tinha pensado. Aí o Jefferson, que era o da cara da TI, que era super religioso, hoje tá estudando para ser padre. É seminarista, tá quase formando já. Tá quase. Falei, Jefferson, vamos ter que chamar o padre para benzer aqui. Mas foi uma sequência, né? Foi. Porque assim, o cara morreu na grua infartado, depois o outro se suicidou. Foi ao contrário, foi o primeiro o suicídio, depois o infarto na grua. Aí eu sei que aí começou esse bafafá, aí o Chico também, que é da Carioca, falou assim, não, na outra obra que a gente tava lá, se não rezar uma missa, na obra tem que trazer um padre aqui, não vai funcionar. Eu não lembro quem me falou isso. E aí eu falei, Jefferson, vamos chamar o padre lá de Moema. E aí o padre veio, aí descemos com o padre lá na segunda laje, acho que foi. E aí o padre benzeu lá, fez uma missa e parou. Aí eu tenho hoje um dos meus técnicos,
Até hoje ele fala, eu escutava assim. Eu escutava, só eu não ficava lá, não. Não sei o que eu escutava, né? Se fosse lá na Espanha, que você falou que o pessoal bebia, Pode trabalhando, aí vai escutar muita coisa. Mas olha que incrível. Pior que nesse nível eu já vi fazer missa em obra para missa inaugural, né? Mas por causa de óbito, nossa, isso aí foi muito sinistro aí. Não, e aí. E funcionou, né? Funcionou. É. E aí outra obra outro óbito que a gente teve foi o atropelamento bem na frente lá do parque das bicicletas. Ah, eu me lembro desse, eu me lembro. Foi bem pesado lá, Apesar o cara fugiu. Fugiu com o corpo em cima do carro. Foi feito tudo que a gente podia fazer lá para poder chamar a mídia e coisa, o negócio não repercutiu, né? E não acharam, né? Eu acho que não acharam. Não, eu não sei. Eles dizem que alguns dizem que a polícia até chegou a ver o cara nas câmeras lá do buffet que tinha lá na Mas não frente. conseguiu identificar nada. Não. Tem coisa que a gente. Eu me lembro que na época houve um comentário tipo assim: foi recomendado não mexer mais nisso. Agora, se alguém em algum momento sabia quem era e não podia falar quem era, ou alguma coisa desse tipo, entendeu? Então ficou assim nebuloso. Porque eu fui no pessoal da administrativa, que era o Maurício, comecei a pegar pô, mas tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. Aciona o jurídico da Carioca, não sei o que, tem que dar um jeito. Aí ele assim, ó, a recomendação foi não mexer mais nisso. Meu Deus. Entendeu? Isso é uma coisa muito triste, né? É triste. Assim, foi um acidente fora do lado de serviço, tudo bem, o cara tava atravessando a rua pra ir trabalhar, mas a forma que aconteceu, cara, o cara foi atropelado e rastejado mais 2 quarteirão aí pra dentro o Maranhão naquela época me ligou. Nenhuma câmera viu isso? Nada. Eu tava chegando na obra, o Maranhão me ligou, falou, Paloma, teve um acidente, um atropelamento na esquina da República do Líbano com a Ibirapuera. Como é que era o nome do rapaz? É que todo mundo tem apelido na obra. Que alguém falou apelido, eu falei, mas... Falou o nome dele. Tipo, é o Pedro. Eu falei, mas não conheço um Pedro. Aí, tipo, alguém veio assim, o Nanico. Ah, tá, daí tu lembra. Todo mundo tem apelido na obra, né? É um saco, mas... E aí ele falou... Aí eu falei, então tá, tô indo pra aí. Ele falou, não, mas nós estamos na Iraí com a rua tal. Que é onde achou o corpo dele. Espera aí, não tô entendendo. Aí que ele foi me explicar, que o cara levou e, sei lá, a gente não sabe se o cara se caiu, se... Até, quem socorreu lá, a enfermeira que tava lá na época era a Renata. Ela tá lá comigo também, a enfermeira. Legal. E ela lembra, ela falou, ele tava completamente desfigurado. Completamente. E é assim, uma coisa horrível, né? Mas eu falo, até hoje, graças a Deus, na obra, eu nunca tive óbito. E espero nunca ter, porque é um negócio muito complexo, né? A gente bate muito, assim, a base fundamental da segurança é o treinamento, é a qualificação. Sim. Para as pessoas estarem preparadas, né? Estarem preparadas para... deixar acontecer. E assim, a gente vai analisando... Sempre a prevenção, né? Na verdade. Sempre. Está sempre na prevenção. Não dá para a gente trabalhar com a correção, né? Lógico que aconteceu um acidente. Você analisar incidentes é uma prevenção, né? Aconteceu, mas a gente precisa não deixar repetir. Até o próprio fato do cara ter sido atropelado, né? Ali, não sei em que questão foi, mas tudo bem, o cara furou o sinal, atropelou ele. Mas aí a gente faz sempre as reuniões, tal, para decidir, para verificar as causas e tal, mas a segurança base de tudo é treinamento, prevenção e comportamento, né? A gente tem o comportamento humano ainda é o fator mais determinante, né? É o que a gente falou antes também, gerir as pessoas, né? Porque o acidente sozinho não acontece, né? Não acontece. Mas e é interessante que eu vejo que, não te cortando, mas assim, o acidente ele vem dando sinais, né? Sim. Ele sempre dá uns sinaizinhos no caminho, né? Até quando caiu como é que chama? Pinheiros lá, o pessoal fala. Tanto é que quando fala, ninguém morreu na obra, todo mundo saiu da obra, que sabia que ia exatamente. cair. Acho que morreu uma pessoa que falava que voltou para pegar. Ele voltou para pegar um documento no caminhão. O caminhão foi pro buraco, ele morreu. Senão também não tinha morrido, todo mundo tinha saído da obra já. Sim. Só não imaginaram que vinha a parte da marginal cair e ia acontecer aquilo. Então já era esperado, né? E a gente tem hoje também, além dos riscos do trabalho, a gente tem que
considerar os riscos de obra, né? Uhum. Então, por exemplo, a mesma parte da instrumentação, que aquela análise é uma prevenção Que é muito importante. Hoje, muito e o metrô importante. também pede muito Santa Catarina metrô, né? O predial não usa muita instrumentação, usa? Olha, eu nunca ouvi falar. Acho que não, de repente a necessidade. É, Porque não a área de tem. influência tem prédio que faz 4, 5 subsolo aí, que é um absurdo, né? Hoje, o desafio hoje lá na linha 2 é Uhum. justamente a área de influência. Lá na linha 5 a gente não tinha nada, né? De área de influência quase. Por exemplo, lá no parque a gente tinha Não, é. A CD também não. Não tinha quase nada de área de influência. Eu me lembro que No Outones tinha umas casas e o prédio atrás. e o prédio. É. Hoje a gente tem, nessa obra que eu tô agora, eu tenho um condomínio que nós vamos passar embaixo dele, literalmente. Nós tomamos uma parte do estacionamento deles. Uhum. Então, assim, eu tô fazendo obra aqui e eles estão na janela aqui. Não, sério, Não tá tem jeito. surreal. E tem 8 torres. 8 torres. Nossa, é muita gente. É muita gente. Então, hoje o metrô até mudou um pouco a sistemática, e eles estão nos pedindo plano de contingência. O plano de contingência é só para abranger as áreas circunvizinhas. Então, toda a área de influência, o que que nós vamos fazer se acontecer alguma coisa? Como é que eu vou evacuar? Para onde eu vou levar? Sim. Então, assim, e para você ter uma ideia do contar, a gente tem o cadastro, né, deles. Eu tenho que ter o cadastro, número de pessoas, casa, número de pets. Nossa, também? Os Eu animais tenho também? os animais também. Aí eu tenho que ter local previsto para abrigar os pets também. Olha que louco isso. Porque, tipo, pet não pode ir para hotel, né? Sim, Se sim. você vai mandar o cara pro hotel, o pet vai ficar onde? Sim, se o cara não tem onde ficar. E aí, Nossa. e são coisas que vai levantando, né? E, por exemplo, agora o lote 1 teve que abandonar um prédio lá, tava tendo problema, e os caras estão reclamando porque não conseguiram pegar as plantas. As plantas estão morrendo, porque não tem ninguém lá Já que dentro. evacuou o prédio, nossa. Aí eu falei, poxa, fazer cadastro de planta aí é difícil, não tem como eu Chama a fazer pessoa do cadastro. meio ambiente. E aí tem coisa, aí você vai conversando, e aí tem gente falando, por exemplo, tem um colega, diz que, acho que na linha 4, precisou evacuar e ele foi lá, era uma oficina mecânica, e no segundo andar o cara tinha um aquário Nossa. de peixes ornamentais, de mar, tipo O aqueles hobby do aquários, cara. Cara tem... aqueles aquário custa 500 mil reais, assim. Nossa, aquele peixe raro que só ele tem no- na América. Como é que você mexe nisso? Como que você tira isso? Então, assim, tem coisas que assim, a maioria do pessoal não imagina, né? Imagina Ai, complexo. Né? demora tanto fazer metrô. Você fala, poxa, mas eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Né? São coisas que a gente tem que pensar lá longe, né? Pensar. E outra frase máxima, né? A segurança é muito pessimista. Não é que a segurança é muito pessimista. A gente tem que avaliar O risco. Né? todos os cenários. No pior caso. Então, se o cara fala assim, o cara sobe lá sem cinto. Aí eu falo, pô, você vai cair daí. Não gora. Não tô gorando. Eu quero que você não caia. Então, bota seu cinto, prende em algum lugar, chama antes. A prevenção também, muito ligada às atividades deles, que muitas das vezes eles não enxergam risco. Ah, já fiz isso, faz 40 anos que eu faço desse jeito. Isso aí me irrita, cara. Tu soube, não, acho que não foi não foi na linha 5. Quando eu tava trabalhando na linha 4, me contaram um caso lá de um cara que era acho que não sei se era da Siemens ou alguma empresa que fazia instalações. E ele simplesmente é o cara que estava 30 anos fazendo a mesma função, instalação de quadro, de energia, tal e coisa. E ele foi só refazer uma ligação num quadro e ele fazia com o quadro ligado. Mas o procedimento é desligar o quadro. Sim. Entendeu? Acho que é 10 mil volts, uma coisa assim, que passava no quadro. Então. E ele falou, não precisa, eu já estou experiente. E ele teve que se abaixar para fazer alguma coisa, e conta, né, pessoal, que ele se desequilibrou, ele estava agachado, se desequilibrou. Ele botou a mão no chão, esticou a mão, fechou curto. Fechou curto. Ele passou 10 mil volts por ele e matou na hora. O cara que tinha 30 anos de experiência, entendeu? Exatamente. Então a confiança, né, que é o problema maior, né? Acho que a confiança tá tudo, né? A gente teve um caso agora, um dos acidentes mais graves que a gente teve agora na linha 2, um operador... Na frente de vocês, lá.
na frente da gente lá, um operador da Tecnogel fazendo furo de PBS. Aí tem aquela perfuratriz e o cara opera do lado de fora, né? Então ele sobe numa plataforminha Uhum. e vai operando para ela ir andando, né? Perfuratriz lá de esteira, né? E vai indo. Certo. Aí ele tava vindo, um cara super experiente, já opera aquilo mais de 10 anos. Pra fazer as enfilagens, não? Aqueles. Ele tá fazendo PBS. Ah, PBS, É. desculpa. E aí ele foi indo, tava indo, e aí tinha uma caixa, daquela caixa de água Uhum. lotada que eles usam pra perfurar mesmo. Certo, Faz parte do processo, é uma caixa uma nata que eles usam enorme lá, com água. produto lá. E aí a caixa tá aqui assim, né? A caixa tá aqui e ele tá vindo. Uhum. Quando ele chegou aqui, ele viu que não ia passar a perfuratriz. Porque, né, por causa da plataforma que ele tinha que estar em cima. Uhum. O que ele fez? Em vez de ele voltar e jogar a perfuratriz mais para cá, ele desceu e tirou a plataforma. E veio operando com ela no chão. Ele andando do lado dela. Ah, entendi. Andando e operando. O que é o procedimento totalmente errado, arriscado, e tem a plataforma justamente para isso. Uhum. Quando chegou aqui, ele estava aqui assim, ó. Quando chegou aqui, ela pegou uma parte mais alta, deslizou e prensou ele aqui. Nossa. E aí ele começou a gritar. Como é que tira E o esse povo negócio? não conseguia tirar a água daqui, não conseguia levantar, porque estava cheio de ele ficou água e ali ele preso. ficou ali preso. Aí o pessoal foi tirando a água, tentando esvaziar e puxaram, caixa. uns 5, 6, tiraram. E ele deu uma sorte absurda porque não fez nada. Dá uma encostadinha, na verdade, né? Mas Foi aquele negócio. ficou a marca aqui, ó, da perfuratriz. Fazia assim na barriga dele, assim, ó. Certinho. Que absurdo, gente. Não, e é aquele momento de bobeira, né? É o segundo de besteira que o pessoal fala, né? Então foi segundo. foi um erro do excesso de confiança dele. E ele... Se tivesse atrás da máquina, já dava. Ela podia correr, bater na caixa, mas ele tava atrás, né? Mas é que o controle, ela tá aqui, o controle é aqui, né? Ah, é na lateral, É na lateral. Então ele tem a plataforma aqui, ele sobe em cima. Sobe. Vai confiando, lá na frente acontece. Uma vez a gente fez lá um DDS, né? Aquela conversinha de manhã. E aí eu perguntei. Muito importante. É uma coisa, eu acho uma ferramenta muito importante, cara. Parece que uma frente de trabalho, eu vi algumas minhas que eu fiz assim. Aí eu tinha um pessoal que estava fazendo sempre a DDS. E era outra, parece que o dia rendia diferente. Interessante isso. Você Uma vê, conversa simples de manhã ali. lá na refinaria, a gente começou a ter uma série de acidentes e aí fizemos uma análise bem detalhada dos horários, dos tipos, não sei o que, para apontar. Isso também é muito interessante e faz parte da segurança, né? Ver as estatísticas, ver o que mais ocorre para ir no lugar certo, né? Senão você vai pegando as formigas e esquece os elefantes. E aí a gente percebeu que a maioria dos acidentes aconteciam logo após o almoço. Nossa, interessante. Aí, o que nós vamos fazer? Tal. Aí o pessoal Ninguém mais acho que tá almoça. meio. Acho que o pessoal tá meio down. Então vamos fazer um DDS depois do almoço de novo. Então fazia 2. Vamos acordar, dar uma levantada, conversa, Vamos dar uma esticada. fazer um alongamento aí, que senão. Parou. Nossa, cara, olha só, um detalhe, né? E como é importante a informação, né? Que às vezes as pessoas estão só focadas no problema que está acontecendo, não foca no histórico. Exatamente. Que é o que vai te dar o caminho. Né? E uma coisa que eu brinco sempre, assim, né? Falo para eles, falo assim, gente, isso eu aprendi muito com a Petrobras. Não considerem somente o fator humano. Não existe somente o fator humano. Esse caso aí da perfuratriz lá que prensou ele, teve um fator humano? Teve. Mas se alguém tivesse feito uma vistoria ali e visto que estava difícil de passar, por que aquela caixa estava naquele lugar? Poderia estar em outro lugar para não obstruir passagem? Então tem uma série de coisas. O cara era treinado.
Tem isso também, né? Então, você tem uma série Você de começa a coisas. puxar todo o histórico, né? Você vai. E o acidente nunca tem uma frente só e nunca é 100% culpa da pessoa. A não Uhum. ser que ela suba lá e se jogue. E já virou outro caso. Daí já virou. Então, aí já é uma outra coisa. Então, a maioria das coisas, então, assim. Ou então, também, não dá pra falar assim. A segurança não viu? Sim, mas querer achar um culpado, a primeira coisa sempre, né? A Alguém que é segurança o tá ali, culpado. tem um técnico para uma frente toda de serviço. Não dá para você. Botar um técnico pro funcionário, né? Não dá. O, Então, pe- assim, o pessoal sempre falava, eu não sei se vocês falavam, mas tem que falar assim, eu não sou babá é, do funcionário. Babá, tem que ficar do lado, bota tinta, bota não sei o quê. Ficar lembrando o cara a cada 5 minutos. O cara tem que saber que ele tá. É a vida dele que tá em jogo. é, Entendeu? Ele fez o curso, fez tudo, e mesmo assim não quer. O máximo que eu posso fazer é anotar aqui e mandar esse cara embora. Porque esse cara exatamente. tá. E pior que influencia os outros, né? É isso que eu acho incrível. Se aquele cara não cuida, não bota cinto, os outros também acham, o fulano não bota, então eu também não vou colocar. Ah, eu fui Exatamente. contar o caso do Diogo, né? Que o cara falou, É, não, fulano lá, se não enche o saco dele com o óculos, encheu o meu saco do meu óculos, né? Entendeu? Mas assim, a pessoa, exemplo não, é terrível. exemplo, eu até brinco uma vez com a Anabela. Eu pegava muito no pé da Anabela, porque ele não usava EPI, né? Aham. E aí eu pegava no pé da Anabela, pegava no pé da Anabela. Aí um dia eu desci no túnel e esqueci de pôr a máscara. Eu. Aí ele veio, todo feliz. Você tá sem máscara. Eu falei, caraca, Anabela, Você tá. obrigada! Pô, putz, foi muito legal. E parabéns porque você aprendeu. É, Realmente você aprendeu que precisa ter a máscara. Eu fiquei muito feliz que você me chamou a atenção. E é isso mesmo. E você tem que chamar a atenção de todos os seus funcionários, não é tem, só. tem que fazer um reforço positivo, né? Se fala assim, Exato. não enche o saco daí, não, não. Vai lá, continua assim, né? Não Continua assim, você pode pegar no meu pé. E muitas das vezes tem gente que acha que vai, vou falar para segurança, eles vão achar ruim, que estão metendo o dedo no trabalho. Eu não sou assim. Eu acho que todo mundo ali tem que contribuir. Se alguém viu um desvio, ele tem mais é que corrigir. Tem que. Principalmente os colegas, amigos, né? E eu bato muito com os encarregados, com os engenheiros. Falo, gente, ninguém aqui é paparazzi, tá? Né? Até fiscal, eu já falei isso para fiscal também. Uhum. Falei, não adianta você tirar uma foto do erro e sair andando. Cara, isso eu odeio, cara. Tira o cara do Eu risco. odeio. A fiscalização geralmente faz Faz isso, isso. né? Eles não te corrigem. Bate É, foto e gera documento. é, Cara, documento não salva a vida e nem faz obra. exatamente. Entendeu? Que faz obra é você. Aí Não, eu falo não. para eles, É como é que terrível você isso. vai se sentir depois que o cara caiu, você tirou uma foto exatamente antes? É, Como você vai se sentir depois? exatamente. Não faz sentido. Então você tira ele do risco e Não. depois você conversa, fala, ó, eu apontei isso, eu vi isso, eu vou acreditar em você. Você não Uhum. precisa tirar uma foto para eu acreditar. Então tem coisas assim que a gente. Então tem algumas ferramentas, por exemplo, inspeção gerencial no campo, para eles começarem a treinar, a ver toda Uhum. vez, né? Então a gente acompanha os próprios encarregados, né? Bater, fazer exemplo. A gente tem um negócio lá que eu implantei agora, chama Cine SMS. A cada 15 dias, na quarta-feira ou na sexta-feira, a gente pega um tema e Uhum. faz um videozinho de 15 minutos sobre aquele tema. Então, Legal. acidente, setembro amarelo, né? Uhum. Algumas coisas. Aí o pessoal, na hora do almoço, sai do almoço, passa lá, ganha uma pipoquinha doce para comer assistindo o vídeo. E aí depois Isso é bom. um papelzinho para responder duas perguntas e concorrer a um prêmio. No final, né, a gente sorteia um cooler lá Hum, de latinha de cerveja, ou cesta básica, alguma coisa que é interessante pra eles, né? por cima. Então, assim, é um momento meio de descontração para Uhum. eles, alguma coisa diferente, que ele tá aprendendo alguma coisa ali, que ele tá vendo alguma coisa, ele vai absorver dali. Sim. É. E a gente ainda consegue ver se ele tá absorvendo, né? Porque a gente faz as perguntas do vídeo, né? Então, a gente consegue ter ali um parâmetro do que eles estão. Então, o que você está falando aí é interessante. Eu me lembro uma vez que eu fui num curso, eu acho que foi na linha 5, que veio um cadeirante.
Cara, esse cadeirante, eu sentei lá no fundão, que eu era da galera do fundão, todo mundo, a pessoa da obra, acho que tinha umas 200 pessoas no refeitório lá. E o cara foi dar a palestra falando dele. Ele sofreu acidente, Gente, estava na cadeira de roda, que não podia ir, não podia. E começou a chorar. E começou a chorar, e começou a falar da vida dele depois da cadeira de roda, que não sei o quê. Ele vai. Eu tava chorando, tinha esse pintor do meu lado. Eu saí, fui dar uma volta, voltei. Falei, não dá, cara, que pode um cara desse pra contar uma história triste dessa? Aquele acidente de obra. Aí daqui a pouco ele se levantou, ele falou que era uma representação e tal. Nossa, cara, mas acabou, nem deu aquele alívio. Ah, ainda bem que ela tá andando, não, fudeu. O já cara foi acabou? tão convincente, isso me marcou. É, Pra tu ver só como marcou, né? São algumas dessas coisas que marcam a pessoa, né? Não interessa se é pra um sorteio ou. Pra mim foi aquele negócio, mas achei muito louco. E assim, eu sempre dou muita ênfase na segurança, né? Assim, acho muito. Acho que é importante, né? Não é que é muito importante. É só isso que é importante. Que é vida humana, né? Não é exatamente. o resto não. A gente dá um jeito. É, uma das. Máquina, aquele túnel ali que estourou na linha 6, estourou o duto lá, ninguém se machucou. A primeira coisa que eu perguntei foi, pô, mas deu morte, deu óbito? Não, não deu nem. Eu falei, maravilha, ainda bem, né? Ainda Imagina. bem, é, Sou máquina, essas coisas aí, a gente dá um jeito. Agora, exatamente. pessoas. A gente. Então, assim, a segurança, ela vai sempre ser. Não sei se meio marginalizada, porque a gente não consegue medir. Sim. Eu não consigo falar assim, eu deixei de gastar tantos milhões com o acidente. Porque eu não tenho coragem hoje de falar assim, vou fazer uma obra sem segurança. Para ver Sim. quanto que custa a segurança. Segurança não tem um valor financeiro, Não, né? não tem. Muitas vezes eu já Isso, ouvi, né? o dia que a segurança custar pouco, vale a pena. Porque. Ou então faz orçamento, corta onde? Corta na segurança, no meio ambiente. E no Brasil, não, a segurança, eu digo, a lei trabalhista nem é tão forte como lá fora, né? Diz que lá fora é muito mais. O cara se acidentou numa empresa, ele leva a empresa à falência. Então, lá Assim, é muito o jurídico dele, eu acho que a legislação trabalhista em si, a do Brasil, é uma das mais rígido, assim. rígidas. Não, sim, sim, isso é. Eu tive aí o exemplo que eu trabalhei na GM, né, Uhum. quando eu mudei um pouco de ramo, que não consegui, né, Uhum. porque o bichinho da obra pica e a gente Tenta, né? A gente tenta. tenta, falei, vou me É do lado de, aposentar, é do lado de do casa. lado de casa, vou me aposentar aqui, só que não. Aí, mas veio uma diretriz lá da matriz para fazer uma estimativa de quantos acidentes, a matriz dos Estados Unidos, Uhum. quantos acidentes com óleos a gente tinha. E era assim, super baixo, coisa de, nos últimos 5 anos, 3, por Uhum. exemplo, Aqui. aqui no Brasil. E aí eles falaram, pô, mas por que que lá nos Estados Unidos é tanto? Né? Sério Lá mesmo? tinha muito, muito. Nossa. Aí foi ver, aqui a gente tem uma obrigatoriedade de uso do óculos de segurança. Lá não tem. Olha que absurdo. E aí eles falam, mas precisa usar óculos? Aparentemente precisa, Não, né? se estão furando o olho, porque. Então, lá eles trabalham de bermuda, eles Isso trabalham. hoje ainda? Hoje ainda, Dentro de co- fábrica, assim? dentro de fábrica. Todo mundo, quando chega nas fábricas da GM lá em Detroit, assusta. Nossa, não fazia ideia. Um negócio desse. Eles trabalham, não tem Eu achei que. legislação para Até eu EPI. achei que lá nos Estados Unidos fosse mais forte que o Brasil, Não, essa questão. Olha. lá que é mais forte. Que é mais forte. Pelo menos na construção de grandes obras, né? A gente vê, Hum. obra pequena é muito difícil, obra de casa, predial. Não, aqui, nem aqui, né? Não, eu aproveitei minhas férias agora a reformar meu banheiro. Aí chegou lá os dois caras para fazer, eu falei, opa, peraí, cadê a luva? Aí todo mundo, falei, eu tenho, calma. Dei luva para eles, dei óculos para eles. Uhum. Pô, o cara tá mexendo com gesso, com tinta. Não quer nem Falei assim, saber. eu sou corresponsável se ele tá dentro da minha casa, É. né? As pessoas não têm essa consciência. Não tem. Não tem. É bem difícil. Não tem. E aí tem muito acidente na informalidade. Então, muitas vezes a gente não tem estatística completa, porque o cara lá, o pedreiro que foi contratado pelo cara para fazer aquela casa, fazer uma reforminha, se ele se machucou, ninguém vai abrir CAT. Sim, gente. Então, o governo não vai saber disso.
cara não é registrado, não é nada. Não tem um histórico, né? Então tem muita informalidade, muita coisa difícil. Não é verdade. Tem muita gente que esconde, né? Acidente para não ter que pagar. Então tem algumas coisas assim. Eu caí numa obra uma vez, uma obra pequena, quando eu estava com a empresa no começo, foi feito escavado umas estacas assim de 40 centímetros, com 3 metros, e o rapaz fez as estacas, cavou lá, tudo, com uns 3 metros de profundidade, só que tinha uma laje, a gente fez o furo, depois cavou o barro. E eu passei lá, e eu falei pro cara, protege a área aí, né? Só que ele falou e botou uma lona preta e 3 pedrinhas, tá ligado? Ele tampou o buraco. E eu andando, passei Putz, direto, com uma perna. você mesmo. Eu passou a perna e bati com a coxa. A sorte foi a coxa, né? Mas ralou assim. E não quebrou nada. E o joelho, dei com o joelho no chão, assim. Ai, falei comigo. Ai. Aí levantei. Aí primeiro fala uma meia dúzia de palavras, não, né? Xinga todo mundo, que não é culpa de ninguém, mas só um fato de botar uma pedra. Falei, cara, passa a fita aí, pelo amor de Deus, antes que alguém se mata. Ou eu vou me matar, porque. Então, aí você vai falar assim, é culpa do cara? Não. Não, tem foi. que ter sido orientado. Ele Às vezes ele alguma tampou vez. o buraco, ele protegeu o buraco. Né? Isso, não você. É. Então tem algumas coisas que a gente. Outro dia eu tava andando na obra e aí eles fecharam uma área aqui Uhum. porque tava descarregando ferro. Aí fecharam a outra área aqui porque tava com a escavadeira. Aí eu fui voltar, não dava para passar. Aí falei, gente, fiquei presa aqui. Fiquei presa. Aí eu falei, peraí, então, né? Tem alguma coisa errada, que a gente precisa se movimentar. Uhum. Então, legal que vocês isolaram a área para ninguém passar. Só que a partir do momento que alguém vê que não consegue passar, ele passa por baixo. Então tem que ter um caminho seguro ali. Põe esse caminhão mais para lá, põe a escavadeira um pouco para cá, faz o caminho, porque exatamente. não tem como. Não... Então tem coisas assim, algumas percepções que ficam mais difíceis, né? Ou então cada um tá trabalhando numa área, tem que ver a área do outro também, né? Sim. Eu falo para eles, se vocês terminarem o serviço de vocês, deixar tudo uma bagunça, o próximo que vier vai tropeçar. Você sabe que tá bagunçado, você tá se cuidando ali. Mas o próximo que vier vai cair. Tem muitos negócios, deixa... o outro vai fazer, o problema é dele. Exatamente. Deixa a bola pro outro. Isso é... Organização e limpeza é outra coisa que obra precisa muito, né? É serviço sujo? É sujo? É lama, é cimento, é pó, é tudo. Mas tem que ter organização, senão piora completamente. Não, com organização, né, já é complicado, imagina se tu não faz o mínimo, né? Pois é. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Se fosse para enumerar 3 fatores principais de que mais gera acidente em obra, o que é? Os 3 fatores, assim, mais que você entende, assim, que você podia dizer assim, olha esses 3 fatores que já vai ajudar em 50%, 80%, sei lá. Falta de percepção de risco. O cara não percebeu o risco que ele tá exposto. Ele não entende, não entende o nível do risco que ele está trabalhando. Vou dar exemplos assim. Em altura, o cara não entende que ele pode cair dali mesmo tendo um guarda-corpo no andaime. Né? Esse é um. Esse negócio de guarda-corpo aí, de cinto, eu acho bem interessante, porque tinha uma discussão muito grande em umas obras que a gente trabalhou, que era 1,20 m já tinha que colocar cinto. E o pessoal falava assim, 1,50 m, não sei qual era a altura. Sei que tinha uma época o metrô falou, não, tem que ter cinto naquela altura X. E o pessoal falava assim, mas o cinto, quando ele abre, ele dá mais do que essa altura, então não faz sentido, vai cair igual. É 1,80 m por norma, 2 metros na norma, né? Tem gente que trabalha com 1,80 m, porque dependendo mais baixo que isso, não adianta ter o cinto, porque ele realmente vai cair no chão, o cinto nem vai abrir. Então. E linha de vida também tem que ser acima da cintura, que também não adianta nada, né? Se puser lá no chão, também cai e não adianta, cai do mesmo jeito. Então, a falta da percepção do risco, falta de treinamento, que é uma das principais. E assim, não vou colocar o comportamento humano, porque o comportamento humano pega nesses dois mesmo.
né? Exatamente. Você já sabe que se não treinar e se não treinar o cara enxergar o risco, ele aí ele Sim. vai cometer o ato, né? E o terceiro, eu acho que vou colocar organização e limpeza, porque É. hoje falta de espaço para máquina. É muito fácil a gente enxergar um risco de uma carga, por exemplo, né, sendo içada Uhum. e o cara passar por baixo. É bem mais fácil do que ver se tem um cabo no meio do caminho e alguém vai tropeçar e vai cair. É verdade. Então, eu acho que esses três riscos. É muito fatores, né? A obra tem muitos fatores. Nossa, é um E absurdo. tudo isso depende totalmente do comportamento humano. Sim. Totalmente do comportamento humano. Então, assim, é treinamento, treinamento, treinamento. Então, você fala assim, todas as pessoas têm que estar com esse olhar de ver os problemas, é isso? Sim. Tem que estar, botou o pé na obra, já passa dá aquela olhada, já vê aquela, ó, isso aqui tá errado. Quer dizer, às vezes não vai nem estar errado, mas ele já vai tomar cuidado, vou passar por aqui que isso aqui vai escorregar. É a mesma coisa. Eu falo, a gente assume riscos todos os dias. Sim. Por exemplo, você vai atravessar uma rua e a faixa tá ali, mas você quer atravessar aqui no meio que é para andar menos. Você assumiu o risco. Não, eu vi essa semana, eu tava anunciando que eu fui, e tava passando meio-dia na frente de uma escola aí, e a mulher pegou a menina, foi atravessando a rua fora da faixa. A faixa devia estar uns 20 metros, tinha carro parado na faixa. Não, ela atravessou no meio dos carros. Aí vem aquela moto no meio dos carros cortando, pega a criança e ela. A pessoa não tem noção, cara, parece, não tem noção. Então, assim, você está assumindo, a gente assume inúmeros riscos todos os dias. E muitas vezes a gente não percebe, né, de estar fazendo alguma coisa. Eu tô cortando lá uma carne e tô aqui com o meu dedo, né? Se alguém for ver, todo mundo vê que o chefe de cozinha, ele corta assim, né? Com o dedo para dentro, que é justamente para não arrancar fora a pontinha do dedo. Que a faca não. A ponta fica elevada, que não tem como encostar. Não tem. Então, isso é uma técnica de segurança. E a gente faz coisas de segurança o dia todo. Então, se eu vou ficar lá na obra sem o protetor auditivo, não dá nada. Não hoje. Daqui 20 anos você vai ter perda auditiva. Sim. Meu pai é engenheiro de segurança, sempre foi engenheiro de produção e tal. Não civil, né? Meu pai é engenheiro têxtil. Então, sempre fábrica e tal. Hoje ele tem uma perda auditiva que eu acredito que tenha sido induzida por ruído de fábrica. Porque ele fala que ele testa todos os aparelhos auditivos e nenhum funciona. Nossa. Porque é uma perda. Quando a gente sabe que a perda, né? Quando o médico faz a avaliação, ele sabe exatamente se a perda é de uma doença que você tem ou se é induzida pelo ruído, né? Então você tem algumas. Então são pessoas ali. Quantas vezes a gente não discutia com o seu Krieger? O seu Krieger veio de uma época que não tinha segurança do trabalho, né? Não. Ele mesmo conta lá na Ponte Rio-Niterói que caía a plataforma, morria 8 de cada vez. Então, isso melhorou? Lógico que melhorou, né? Eu vi um vídeo, lembra do seu Bernardino? Lembro muito do seu Bernardino. Ele e o seu Krieger trabalharam junto. Mas ele já faleceu, seu Bernardino? Não, todo mundo, também não. Todo mundo vivo. Aí ele conta que. Conta não, ele trouxe um vídeo uma vez pra gente assistir. Que era um vídeo contando a história da ponte Rio-Niterói. Um vídeo antigo, lá da década de, sei lá, 80, início, final de 70, mais ou menos isso. E lá, uma hora você olha naqueles tubulões enormes lá do pessoal construindo, você olha lá, o cara tá em cima do tubulão andando, tentando encaixar outro tubulão, não sei o que, o cara tá de bermuda, camiseta e de havaiana, vamos dizer assim. Aí tu fica olhando aquilo lá, aí acho que ele comentou, acho que na obra toda morreu 36. Não sei se é esse o número, eu tô... Até que foi pouco, digamos então, assim. o comentário dele foi esse. Não, morreu pouco, morreu tipo 36 ou 32, eu não lembro qual foi. Então o comentário foi esse. Que no vídeo não mostrava, né, que teve acidente, coisa, só mostrava a obra em si. Mas... igual, por exemplo, você vai comparar lá, tem histórias lá da construção da Anchieta, lá para descer para a praia. Tem histórias lá, tem gente concretada lá dentro. Eu não entendo como, né? Porque tinha armação, só se for só concreto. Não tem armação dentro? É impossível. Você lembra, né? É lenda, toda obra que você vai, então, aqui, ó, caiu 2 lá e não pararam a concretagem. Concretaram os caras juntos.
Sempre tem essa lenda nas obras, assim, tu fica. Aí não sabe porque tem fantasma, né? O pessoal fica aí. Daí foi por isso. Vai saber esses túneis aí, quem trabalha aí, o que tem tudo dentro. E aí depois eu lembro do Moacir contando que a Nova Imigrantes que eles fizeram não morreu ninguém. Foi uma obra. Morreu, na verdade, morreu uma pessoa que acho que sentou, tá vendo? Sentou atrás de um caminhão que tava parado e o caminhão deu ré. Ah, isso tem muito. Eu vou muita história também disso aí, pessoal. Vai dormir depois do almoço, dorme atrás da escavadeira. Debaixo do Exatamente. pneu, porque tem sombra. Hoje em dia tem algumas empresas já implantando questão de câmera, né? Sim. Nos caminhões para você ver, né? Então, porque tem aquele sonoro, mas o cara ignora, né? Aquele pipi, tá tão acostumado com aquilo. É. Então, acidentes e coisas O uso do são celular, né? Todo mundo tá com o celular na mão hoje toda em hora. Isso também é dia. complicado em obra. E É. você usa como ferramenta de trabalho também, né? Não, então, isso é uma outra coisa que a gente está lá numa discussão. Hum. A gente tá implantando muitas coisas com QR Code. Uma coisa é consulta de documentação de máquina, projeto, e aí o metrô não se opôs a nenhuma dessas, mas ele está se opondo à FISPIC, né, a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, ser por QR Code, diz ele que tem que ter o papel lá. Nossa. E aí eu tava tentando argumentar, porque aquele papel vira e mexe some, chove, pegam para anotar uma coisa e tal. E eu vou deixar os dois, na verdade. Eles não querem, mas eu vou deixar os dois para atendê-los, né? Mas eu vou colocar o QR Code, porque é muito mais simples de atualizar e tal. Mas eles falam, nem todo mundo, não pode usar o celular na obra e você quer pôr o cara. Falei, tá, não pode não pode usar o celular na obra enquanto o cara tá fazendo o serviço dele. Sim. Se tem um acidente, o cara parou o serviço dele, ele vai puxar o celular e vai. Eu não posso proibir ninguém de levar o celular para frente do serviço. Não tem como. Faz Então, parte da. Celular é um negócio bem complicado. Então, assim, são umas coisas que. É uma extensão nossa hoje, o celular, né? Hoje a gente quer colocar, quer diminuir papel, quer tirar todos os formulários. Tem tudo. Para pôr no celular. De projeto a tudo. E a própria comunicação, né? Hoje você usa ele praticamente só ele, né? E deixa eu te perguntar, na parte de legislação no Brasil, evoluiu bastante assim, nos últimos anos? Porque eu sei que entrou muita coisa nova, não entrou nos últimos anos aí? A gente, esse ano, as normas foram revisadas, né? A maioria. Algumas, segundo o governo, desburocratizou, mas, por um outro lado, abre algumas brechas, né? Burocratizar é meio complicado. Então, por exemplo... Mandaram fazer isso na Amazônia também. Fizeram o que queriam lá, né? Enfim, eles regulamentaram algumas coisas com relação à pessoa jurídica, né? Então, por exemplo, hoje o SESMIT pode ter pessoa jurídica, né? Integrando o SESMIT, antigamente não podia, né? Tinha que ser CLT, contratado da empresa. E algumas coisas que poderiam ter melhorado, por exemplo, o quadro da NR4, que é um quadro antigo pra caramba, que poxa, uma obra de grau de risco 4, que é o maior que a gente tem. Então, uma obra de metrô, uma obra enterrada, uma refinaria onde explode tudo. Grau de risco 4. E eles colocam lá um engenheiro de segurança, período integral, a partir de 500 funcionários. Estranho. E assim, a burocracia que a gente tem hoje de documentação, que depende de um engenheiro assinar. Então, eu, por exemplo, Paloma, não faço. Se alguém falar assim para mim, não, só assina ali para mim. Eu falo, não. Esse só assina que é perigoso, hein? Se eu não estiver vendo a sua obra, não vou assinar nada. Porque meu CREA que está em jogo. E assim, a gente pode ser preso, né? Responsabilidade civil e criminal. Mas. Não tem como fugir disso, né? E mais algumas outras coisas. Por exemplo, hoje não tem mais o PPRA, né? O PPRA foi abolido. Entrou o PGR no lugar, né? O Plano de Gerenciamento de Riscos. É uma mescla ali, para ser um programa
para gerenciamento mesmo dos riscos de todas as atividades. As empresas que já tinham sistema de gestão implantado, certificação e tudo, não tiveram muita dificuldade para implantar. Certo. Agora o problema são as pequenininhas, né? Então, só que aí tem a desburocratização, né? Então, quem é MEI, grau de risco 1, essas coisas, não precisa de PGR. Não precisa fazer. O MEI, tá. MEI. Que é individual ainda, né? Mas precisa de ASO. Então, aí, se tiver funcionário só, ou a pessoa só. também precisa. Se for trabalhar como terceiro, né? Então, por exemplo, aí sempre foi uma cadeia, né? Você levanta os riscos certo. da obra, né? Então, você vai ver lá, eu tenho risco ruído. Legal. Uhum. Então, eu vou passar para o médico que tem ruído. Aí, o médico, no PCMSO, vai pedir uma audiometria. Beleza, aí você faz um ASO com audiometria. Um circuito fechado. Certo. Aí, hoje não tem mais... Aí, hoje, quem dita os riscos é o PGR. O PGR vai para o médico, PCMSO, e assim vai. Aí, eu falo que a MEI não precisa mais de PGR, não precisa de PCMSO, mas precisa de ASO. Quem é que vai falar qual o exame que ele vai fazer? Faz tudo. Ou não faz nada. Ou faz o exame clínico. Uma complementava a outra, na verdade. Então, assim, tem algumas coisas que não fazem muito sentido, a meu ver, né? Mas, no geral, ela... E aí e eles estão indo, né? Tem algumas coisas, por exemplo, a NR12 mudou algumas coisas para melhor. A NR12 era uma NR muito detalhada, que tem que para máquinas e equipamentos. Muitas das vezes, as máquinas vêm de fora, não tão adequadas na NR12. Então, são coisas... Embora a lei diga que se você importar... O Brasil tem muito essa frase da flexibilização, né? Isso é um perigo, né? É um perigo? Vamos flexibilizar. Dar um jeitinho. É lógico, O jeitinho é perigoso. Isso aí, vira e mexe, é o que vai para esse lado do acidente, essas coisas. Então tem algumas coisas, assim. A NR18 mudou bastante, né? Mudou muitas coisas da NR18. Uma delas é o PCMAT, que não tem mais, também está dentro do PGR. Obra que já começou antes da mudança, pode continuar com o PCMAT. Depois da mudança, coloca ele lá dentro do PGR. E aí ele pede algumas coisas, então deu uma melhorada, porque realmente tinha informações duplicadas, né? Então tem algumas coisinhas aí que mudaram. Até fiz um curso online sobre as mudanças da NR18, a propaganda. Mas é bom. Por uma plataforma chama Compass SST, que são cursos online de segurança do trabalho. Então tem todas as normas. Tinha divulgado alguma coisa uma época? Uma época eu... Então tem lá os cursos online. Eu e a Juliana, lembra da Juliana, da Carioca? Sim. Então, mas você fez o curso ou você deu o curso? Eu dei o curso. Então tá tudo... Tá tudo... Você fez online? Ele tá lá, é online. A gente gravou os vídeos. Legal. A gente gravou os vídeos e ficam lá. Então todos assim, todas as NRs são aulas específicas e aí você assiste quando quer. Compra e assiste quando quiser. Legal. Depois você me dá o link, depois eu coloco. Eu passo. Nos posts. Então tem bastante coisa, principalmente as partes que mudaram, né? A gente foca bastante no que alterou. E muitas das coisas, às vezes, tá dando uma confundida legal na galera. Eu sei que eu fui dar uma lida uma vez em alguma situação que eu precisava saber. Que alguém falou assim, alterou a lei e tal. Daí eu fui procurar. Eu peguei a antiga e a nova, comecei a ler. Só que tinha, sei lá, quantas páginas, comecei a ler, no final tinha duas linhas que mudou. Claro que o entendimento mudou, né? Só que eu tive que ler tudo. E às vezes vai direto num curso e a pessoa já tá, lá na tal mudou isso. O resto continua mesmo. Alguém já filtrou para você. Você deixa de perder um tempo. Isso é uma coisa que eu implanto no SGI que a norma poderia ter. Porque, por exemplo, quando eu mudo um procedimento, eu grifo em vermelho o que eu mudei. Para a pessoa saber, entendeu? Mas a norma não tem isso. É verdade. A norma não tem. A gente não tem como saber. Mas... No caso do SGI, né? Diretamente. A vantagem, o que o SGI te traz de tão vantajoso, assim, que isso é tão importante implantar? Porque muitas empresas metem lá, tem um procedimento interno lá. Vai lá, faz um
um procedimento, ó, tem que usar óculos, tem que usar isso, aquele básico, né? Do que vem do PGR, já vem Sim. as indicações, mas não tem o SGI. O SGI, ele é para avaliar mesmo esse histórico, acompanhar? O SGI, ele tem que ser, ele é para gestão, né? Ele realmente Ah, tá. para a gente gerir o negócio. Então, por exemplo, para não ficar lá um fazendo uma coisa e o outro fazendo outra, né? Então a Uhum, gente engloba tudo. Aí os procedimentos, ele facilita algumas coisas, né? Principalmente se a gente for fazer procedimentos uhum, conjuntos, né? Meio ambiente e segurança tem muita coisa que anda junto, né? Que a gente entendi. tem a própria qualidade, tem que ter um procedimento de qualidade, tem que levar em consideração a segurança e o meio ambiente, né? Então, você tem uma série de fatores em comum. E hoje, principalmente, tem a parte das certificações, né? Que hoje a ISO tem a 9000, né, da qualidade, a 14 de meio ambiente e a 45001, que é a da segurança. Antes era OSAS, agora é ISO 45001. Sim. Mais algumas, né, normas. Hoje tem muita gente com norma de compliance, né? Isso Então, veio depois da. depois da Lava Jato Nossa, veio veio um. muito forte, né? Em todas É. as empresas, né? Então, tem algumas coisas que facilitam ali. Hoje tem algumas empresas já tirando a qualidade Uhum. da. Não, não tem mais o QSMS, é o SMS Ah, tá. ou HSE, e deixando a qualidade mais ligada à engenharia, o que faz um pouco mais de sentido, Faz, verdade. né? Mas por que que estava ligado à qualidade? Porque é a qualidade do produto, né? Uhum. Então, por que que estava ligado? Por conta da documentação. Mas a qualidade que diz respeito ao SGI é a qualidade de gestão, Sim. não é a qualidade do produto. Então, a gente vai olhar a gestão, se está fazendo verificação de qualidade de produto e tudo. Mas não quer dizer que então, o controle tecnológico hoje fica embaixo da qualidade, né? Uhum. Mas, poxa, a segurança para controle tecnológico não bate muito, né? Então, o ideal seria realmente estar ligado à engenharia e quem está conferindo o projeto, quem está vendo se está Sim, certo, sim. Entrou nessa parte, né? toda essa parte. Então, tem empresas hoje que já estão separando essas duas disciplinas, digamos assim, né? A qualidade, ela anda. Com segurança, a obra toda anda, não é só qualidade, né? É, Desde o planejamento, você tem que pensar na segurança, né? Não é só na qualidade. Né? Faz sentido mesmo. então, assim, na verdade, então hoje a gente, até lá na obra, a gente divide muito controle tecnológico de SGI, né? De qualidade de SGI. Então, a Uhum. qualidade do SGI é fazer os procedimentos, aprovar, verificar, fazer controle de documentos, controle de projetos e tudo isso. Sim. Enquanto o controle tecnológico cuida lá da execução da obra, né? Em si, verificação de tudo, Entendi. concreto, tudo. Mas é mais do mesmo também, muita coisa, né? É. Aqui entra nessa parte. E hoje a qualidade, até na outra obra que a gente trabalhava, ele tinha a qualidade que era qualidade de projeto, né? Tinha uma área da Carioca que era só de qualidade de projeto. Ah, segurança empresarial, Segurança né? empresarial, É, tinha essa parte que era bem interessante. é Que bem. não andava junto com a segurança, na verdade. Não, Mas era na segurança do projeto. segurança do Que eu acho que projeto. faz parte da qualidade também. Hoje também faz parte da qualidade, né? Uhum. Mas ela é uma verificação, né? É um checklist para ver É, se tudo tá dentro do. Mas tem hoje a gente procedimento, tem tem forma de fazer. outra coisa também que mudou hoje na obra do metrô da linha 5 para a linha 2 é a questão de riscos, né? Antes a gente tratava lá, tinha um relatório de segurança e riscos. Hoje está separado. Uhum. E é até bem difícil das pessoas entenderem o que é risco do projeto e o que é risco do trabalho. Então, você tem os Entendi, riscos entendi. do projeto, então, de Executivo, cair né? alguma Do coisa. executivo mesmo. É. Então, se cair, eu tenho risco de não conseguir financiamento. Uhum. Então, tem bastante É, riscos. Tem verdade.
E aí o risco que a gente trata na segurança é o risco da execução do serviço. É o risco do cara que está subindo em altura, o risco do cara que está descendo lá no túnel, enfim. Vamos pôr no túnel. O risco da segurança é o risco do cara que está executando a obra. O risco da gestão de riscos é do túnel cair em cima desse cara. Sim. Aí a gente se funde, né? Certo. Mas nós temos que pensar nas duas frentes, porque a segurança do trabalho não trata do risco do projeto, né? A gente trata... Eu vejo, por exemplo, eu vejo o projeto para ver o que eu vou precisar para garantir a segurança da execução. Sim. Daquele cara que vai executar. Do método executivo que está sendo aplicado. Exatamente. Né? Então aí entra, né? Então entra a qualidade fazendo o método executivo, a gente verificando o que precisa para garantir a segurança. Aí planeja, chega na obra, o cara mudou tudo. Porque é difícil, né? Eu tenho algumas obras que o pessoal, às vezes, faz. O planejamento sempre tem que dar um rumo na obra, mas você não consegue levar o pé da letra. Olha, eu tô para ver uma obra. Eu acho que obras que consegue levar, porque a gente trabalha com obra maior, então, mas obra tipo predial, de repente, tem uma sequência, né? É tantas lajes por dia, vai subindo o prédio, você tem uma sequência mais dinâmica, mas você depende de logística, de material, se o cara no caminhão não chegar, se o caminhão... Então, assim, sempre tem imprevistos, você vai ter que dar um jeito na obra, você tem que estar preparado para ter essas contingências, tanto executiva como principalmente segurança. A gente faz uma reunião, tipo uma análise crítica, né, do sistema, todo mês. E aí, esses tempos atrás, eu nunca pensei que eu fosse escrever numa ata de reunião que a guerra tá me afetando. E sério? tá. Mas por conta de quê? Combustível. Entendi. O preço dos combustíveis, não chega insumo, Insumos, aço. Eu já ouvi outras obras também com esse mesmo. É a guerra. Cara, nunca achei que eu fosse escrever numa ata de reunião que tá problema com a guerra. Lá na Rússia, na Ucrânia, entendeu? Para mim, isso mas tudo afeta. Hoje é globalizado, né? A gente não tem como. Não tem como escapar, não. Bom, vamos dar um intervalo aí, rapidinho, depois a gente dá uma continuada, porque a gente tá falando demais. E você dá 1 hora. 1 hora já, né? Que hora que você precisa ir? Antes, né? Já era, né? Tipo, daqui uma meia hora. Então... Daqui uma meia hora eu acho não, que acho que agora vamos só pra... Bom, tá aí, ó. Aí tem um. Bom, agora vamos falar com uma outra convidada nossa. Alexa, sua vez. Vamos lá. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Frase de Aristóteles. Obrigado, Alexa. É só para quebrar o gelo, né? Para mostrar que a Alexa sabida, tá melhor que nós, viu? Tá. Não, mas Alexa, faça a sua pergunta. Já estava na hora. Paloma, minha pergunta é: como está a representação de nós mulheres nos ambientes de obras atualmente? Boa pergunta, Alexa. Obrigada. Hoje, com certeza, muito mais do que antigamente, né? Mas, infelizmente, a gente ainda é minoria. Principalmente num canteiro de obras, né? A gente tem um serviço muito braçal ainda, né? A construção civil ainda é muito braçal. E as mulheres ainda talvez não tenham tanto interesse em trabalhar nesse ramo, né? Eu já vi obras com mulheres soldadoras, às vezes melhor do que os homens, mais detalhistas. Ainda é um processo em construção, né? Eu, quando fiz a faculdade, minha sala era meio a meio, o que eu acho bacana, né? Era metade, né? Homens e mulheres. Mas hoje, em obra, mesmo trabalhando em obra, só tem eu da minha sala. A maioria foi para gestão, estão em grandes empresas, né? No setor corporativo, processo mais burocrático. Uma acabou de largar a engenharia e foi empreender com comida.
Interessante. Infelizmente, ainda é um processo. Outro dia até brinquei que a gente fizeram uma foto lá dos gerentes e diretores do consórcio e falei, poxa, faltou uma mulher aqui, né? Uhum. Então, hoje, eu entro numa sala de reunião, antigamente, se a gente for lembrar, lá na linha 5, não é tão longe, Sim. só tinha eu, de mulher, Verdade. nas reuniões de produção, só tinha Verdade. eu. Tinha muita mulher, né? Tinha Rose, tinha Gabi, tinha muita sim. mulher. Tinha as técnicas e tal. Mas em cargos de gestão a gente ainda vê pouco. É. Eu conheço uma gerente de obra mulher. Toda a minha carreira. Eu não conheço. Olha só, eu não conheço. Não parei pra pensar, mas eu não lembro nenhuma. Tinha uma gerente, a Adriana, da Andrade, inclusive faleceu há pouco tempo. Uhum. Mas ela era gerente de obra de metrô. Que legal. As mulheres são tão qualificadas quanto, né, os homens para fazer isso. Mas eu acredito que num futuro próximo, talvez a gente chegue lá, porque a gente vem de uma parte assim, um gerente de obra ele tem que ter experiência, né? Então, mais para trás não tinha muita mulher trabalhando em obra. Hoje já tem mulher trabalhando em obra. Então, pode ser que daqui a uns anos a gente já tenha umas gerências, né? Preconceito, não sei, preconceito, mas digo assim, não vem lá da faculdade já? Dos próprios professores? Os professores não são também... É difícil você ver professor de engenharia mulher. Tinha muitas professoras? Não tinha muitas professoras. Também não tem muitas professoras, né? Não. Isso que é interessante. Tinha no básico, professoras de química, professoras em outras matérias, mas não tinha muitas professoras. Eu vejo hoje, assim, a gente tem que quebrar um ciclo, né? Eu até estava conversando, né, falando de ouvir podcasts e tal. E eu tenho ouvido muitas coisas que tem aberto algumas caixinhas na minha cabeça, coisas que a gente não percebia. Então, porque quando uma mulher entra num canteiro de obras, a gente já tem que meio que ficar na defensiva, né? Então, entendi. A gente tem algumas coisas e muitas vezes a defesa é você atacar, você rebate. Eu nunca tive problema, eu falo assim, teve problema de assédio em obra? Não, nunca tive. Aí você vai falar assim, porque eu nunca dei abertura. Mas, poxa, eu tenho que controlar o meu modo para que uma pessoa, um homem, não venha para me assediar. Sim. Então, assim, eu tô sempre me retraindo, né? Então, a gente não vai numa obra com uma calça apertada, sim, numa blusa decotada, para evitar esse tipo de coisa. E isso já é nosso, tá incutido aqui. Mas isso aí já é uma repressão, se for pensar. Já é uma repressão. Claro, você não vai diminuir saia, você vai usar roupa de obra, claro. Sim, mas até por conta do risco da obra, né? Do mesmo jeito que eles não usam bermuda, eu não posso usar saia. Sim, mas você não pode, de repente, não pode botar um batom muito forte, não pode botar... É um preconceito. É um preconceito, horrível. É uma repressão que a gente tem que mudar nossa vida para que uma pessoa não venha me atacar, por exemplo, né? Digamos assim, e frases como, ela pediu porque tá usando aquela roupa. Isso é um negócio, assim, totalmente surreal. Hoje em dia não... Mas, e aí, muitas das vezes agora eu venho pensando, alguns tipos de preconceito que eu sofri, mas que nunca percebi ou nunca me liguei. Porque era comum. Porque era... Esse que é o problema, quando vira comum, né? Exatamente. Algumas frases que a gente... Às vezes até a mulher fala, né? Alguma frase machista. E aí depois você acaba pensando... E aí Tipo aquela frase do pessoal fala, tá nervosinha, deve estar naqueles dias. Exatamente, cara. É um negócio... Isso é terrível. E todo mundo já ouviu isso em algum momento. Em obra, alguém comentar isso aí. Nossa, tem uma lenda de muitos anos, você deve ouvir, que se mulher entrar no túnel, o túnel cai. Sim, eles proibiam, verdade. Tinha esse negócio, não, mulher não pode entrar no túnel. Como é que chama? Nós estávamos falando dele agora há pouco. Moacir falava isso, mas ele falava mais pra encher o saco. Né? Ele falava, lembra que ele falava na obra. Linha 5 não caiu, e eu entrei muito lá. Aliás, não caiu porque eu entrei lá. Até a gente teve um caso horroroso
né? Caso de processo com a Acciona, né? Que foi aquele vídeo que viralizou, inclusive os filhos do Bolsonaro colocaram, não sei se você chegou a ver, Não. colocando, porque tem a Acciona é uma empresa que faz muita. Eu vi, eu vi isso e, nossa, terrível. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, não, cara, não fez isso, cara. O cara não fez esse vídeo. Tirando sarro das mulheres que estavam na obra. Tipo, caiu aquele negócio, culpa das mulheres. Exatamente. Nossa, cara, como é que pode, velho? E aí a Acciona tem essas iniciativas de contratar muitas mulheres. Uhum. E aí ele pegou um vídeo, inclusive a Estefânia, que trabalhou comigo, tá no vídeo, e distorceu, falando que caiu porque a obra foi feita por mulheres. Isso é um preconceito. Nossa, não faz nem. Nossa. Inclusive, a Acciona tem uma obra no Chile, se alguém quiser procurar aí na internet, feita somente por mulheres. O que é um marco total. Olha, que legal. Total, um marco, assim, sem precedentes, né, para a Que história da louco. construção civil. Né? Hoje, minha equipe, eu brinco que minha sala lá, o William, coitado, ele sofre, porque Minoria. somos só mulher, a maioria são mulheres. Sou eu, né, a coordenadora Ah. da área, a Carol, engenheira de meio ambiente, a Claudinha, que é técnica de segurança, a Tamires é técnica de meio ambiente e o William é um técnico de segurança que fica lá com a gente. E eu tenho 2 aprendizes mulheres. Ah. Então, né, o papo ali, o William, a gente brinca que ele já aprendeu como lidar com mulher, de tanto que a gente reclama lá dentro, né, de algumas coisas. Ah, meu marido fez isso, meu fez isso, enfim. A terapia em grupo, pessoal. É terapia em grupo, é. A gente trabalha, mas a gente também faz uma terapia. Isso é ótimo. Mas a minha equipe hoje, eu vejo, por exemplo, coisas assim, como estão arraigadas, né? O próprio colaborador da obra, ele vê uma mulher, ele acha que é do RH. É verdade. É verdade. Tem Cara, essa ilusão de que. que a mulher em obra só trabalha no RH. Que louco isso, né? É uma coisa assim, sabe? Então são coisas que a gente começa a perceber e coisas que a gente não percebia. Eu não ligo, né? Oh, como é que faz? Oh, você vai lá no RH, não sou do RH. Ok, passou por cima, né? Mas talvez a gente trabalhar um pouco mais nisso, né? Hoje eu entro numa sala de reunião lá e eu tenho mais mulheres hoje, Certo. na obra de hoje. Então a gente percebe que vai aos pouquinhos, mas ainda tem muita diferença. Ainda a construção civil é uma das poucas que dá bastante valor ao cargo, né? Então, assim, eu não vejo, por exemplo, muita diferenciação por ser homem ou mulher para ser engenheiro. O homem ganha mais do que a mulher. Sim. Essa questão Mas tem por cargo. do valor, eu acho que já caiu bastante. Né? Mas tem por cargo. Por exemplo, o gerente de produção ganha mais do que o gerente do RH. Sei lá, sim, né? Sim, isso sim. Então tem por cargo. Mas por questão da responsabilidade que ele tem, né? Exatamente. Em cima da obra, não tem como. Então a construção civil tem esses lados, né? Então são coisas que a gente acaba percebendo. Mas eu acredito que hoje, pensando, né, até nessa pergunta, toda a linha tem um coordenador de QSMS, né, o SMS em cada lote, né? Ah, certo. Eu sou a única mulher. Nossa. Os outros são todos homens. Tá bom. Tô no meu espaço aqui. Tá tudo bem, eu tô aqui, né? E só que todas as vezes eles pedem as coisas para mim, né? Mas o pessoal é mais daqui? O pessoal é mais de São Paulo? É pessoal de fora? Não, acho que é mais daqui hoje, São né? Paulo. São Paulo é mais fácil da gente conseguir mão de obra, né? Digamos assim. Mas a mulher realmente, eu me lembro, sempre foi mais para esse lado do RH, ou que não precisava, nem precisava, não precisa ir a obra, né? Obra, não, já tem gente, já tem homem resolvendo lá, tipo assim, é uma questão, nossa, muito... E eu já trabalhei com algumas pessoas, como você, trabalhei com outras mulheres, e, cara, a competência, eu vou te falar, é maior do que dos homens, com certeza. O nível de comprometimento é maior.
Hoje a gente tem até um indicador na obra para contratação de mulheres. A gente tem lá uma medida, né, de ESG que Uhum. é para contratação de mulheres. Então, né, não é você vai preterir, né, porque é homem. Não, tem que ver por mérito, né? Uhum. Competência e tal. Então, hoje a gente tem. Eu acho que a gente tem ganhado um. Acho que não pode. Eu não sei, você tem. Não pode virar cota, né? Tipo, eu sou Não, obrigada a não, contratar uma mulher. não. Eu acho que tem se você quiser, beleza, mas assim, tá todo mundo aí pra trabalhar, né? Exatamente. Eu acho que tem que ter um incentivo. Eu acho que pelo fato lá atrás de ser tão preconceituoso, também afastou as mulheres, né? Sim. Ao mesmo tempo, né? Então, se via bem assim, a mulher quer ser engenheira, tocar obra, a primeira É, coisa que já ficava meio assim, o pé pra trás, tal, assim, não, mas por quê? Entendeu? Já começava a burburinha, isso aí, mas o que eu entendeu? acho legal, assim, eu nunca tive. Eles me respeitam muito na obra, sempre me respeitaram. Uhum. Nunca tive problema. Talvez pelo fato do jeito que a gente fala, né? Mas é. A forma de abordar, É o comportamento, né? exatamente, Comportamento. da mulher que é outro, né? Né? E aí a gente. E não aceitar, né? E não aceitar ser diferente, né? Não. Porque sempre vai ter o que gosta de fazer brincadeirinha, gosta de fazer Então. piadinha, gosta de, não sei o quê, ô lindinha, ou essas coisinhas, ô filho, vai. Eu Eu, brinco assim que eu eu tenho tenho. uma frase máxima, eu só falo assim, ó, não te dê essa liberdade, tá bom? Aí a pessoa Acabou, não faz mais, acabou. acabou. Tá resolvido. Não xinguei, não briguei. Não, aqui, ó, meu muro é aqui, ó, filho. É, Você tá pulando meu muro, né? exatamente. Tem que ser esse mesmo. Mas até, então assim, a gente vê as mulheres ganhando mais espaço. Hoje em dia eu vejo muito, por exemplo, alguém fala assim, você trabalha? Aí eu faço obra de metrô. Nossa, Uhum. o nossa é de admiração, né? Legal. De, de Então, ter, né, uma mulher como assim, ganhando um espaço. não, mas eu também, vamos, é que eu já começo a olhar, eu já tô no nível que eu começo a olhar, isso eu já acho que tá sendo preconceituoso, já, entendeu? Tá sendo preconceituoso. Por quê? Você acha que mulher não pode fazer obra de metrô, não? Né? Tipo isso, Vira um extremo, né? Mas já assim, viram? mas é muito enraizado, é automático, né? Nossa, trabalhar no metrô? E essa geração que vai vindo nova, que já tem uma mentalidade um pouco diferente, né? Uhum. Dessa coisa, talvez já consiga quebrar mais. Vai demorar um pouco para eles chegarem lá em cima, né? Sim, sim. E... Mas não, já quebrou muita barreira, né? Assim, Muita. mas tem que cuidar só com o pessoal fala que a geração, a gente tá comentando antes, né? Que a geração mais você tem que saber lidar com ela, né? É diferente, uma geração diferente, não É, é nessas questões principalmente e no geral, né? A prioridade dessa geração não é tem os baby, tipo o seu Krieger, baby sim. boomer, é trabalhar, 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 fazer obra, entendeu? Trabalha 24 horas e se deixar também, não, você tem, tem o tempo de meditar dela, tem as Sim, coisas dela, você tem. não pode invadir esse espaço meu que é Eu meu. não, eu E assim, é tem bom, dia né? que eu preciso ficar até mais tarde? Tem dia, sim. Meu marido fica com meu filho completamente normal. Sim. Todos os dias quem leva ele para a escola é meu marido. Eu não levo ele, não levo e não busco ele na escola, Uhum. né? Meu marido tem mais flexibilidade porque trabalha de casa, tem home office. A gente ainda não faz home office, né? Não dá para fazer obra de casa ainda. Uhum. Mas então tem uma flexibilidade maior. Tem até uma colega lá da obra que recebeu uma proposta para ir para uma obra lá em Brumadinho. Muito legal. E o marido, beleza, topou. Ele ficava em casa com a filha enquanto ela trabalhava. Para ela era bom na carreira, ele estava mudando uns projetos e Isso é muito bom, né? Esse entendimento essa geração tem, eu acho mais fácil, né? Então, aquela geração antiga era mais. Eu acho que eu ouvi muitas histórias. Eu trabalhei em obra, eu trabalhei a vida toda e não vi meus filhos crescer. Tinha muito essa história, né? Da parte dos homens falarem sim, isso, né? Que é que você comentou no começo, né? A mulher ficava em casa e o homem ia para a obra, né? é, Isso para qualquer outro emprego, qualquer outro serviço, né? Isso mudou muito, né? E acho que nas obras em si, eu vejo que ainda tem um caminho para percorrer, ainda bem grande, né? tem. Porque tá muito enraizado essas conversinhas e coisa de canto. Como você falou, eu nunca vi uma gerente de contrato de obra. E você já Pois é. viu uma? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Sempre trabalhei em muitas obras e
Nunca, tá sempre são em cargos inferiores. É. E não é por falta de competência. Não, É com porque, certeza não. porque a gerência da gerência, do diretor também. Aí tu vai ver que na direção das empresas grandes e consultoras também tem muito poucas mulheres diretoras e consultoras. Sim, Não? Então é um negócio bem de cima. até na política a gente vê isso, né? A gente vê discursos até de mulheres, em prol da família. Poxa, família é uma coisa e ter direitos é outra, né? É, Ser feminista, minha posição hoje dentro de uma obra, eu fui feminista em algum momento, né? sim. Eu tô quebrando barreiras para estar lá, Isso. né? Mesmo sem ficar levantando bandeira, né? Mas o que eu faço todos os dias é para isso, né? Uhum. Eu fui. Pegar o seu espaço e pegar para você, né? Dominar o seu espaço. Então, são coisas. Além disso, a gente passa muito por questões do tipo ser mandado embora depois de voltar de licença, né? Foi meu caso na GM. Não é Né? mesmo? Foi. Hum. Eu engravidei logo que eu tava lá. Cheguei com 3 meses de empresa, eu engravidei. E isso eles não gostaram. Não gostaram. Então, assim, são coisas que, assim, poxa, eu tenho que parar minha vida Né? para poder fazer minha carreira para depois ter um filho. É. Não é assim, porque a mulher tem um prazo, né, para ter filho. A carreira Uhum. a gente tem até o resto da vida, né? Mas e aí foram fazendo algumas coisas que a gente percebe, né, ao longo do tempo. Lógico, eu não me encaixei no local, não era minha preferência, né? Não, Minha preferência é obra. Você falou, o negócio é obra. Você foi para um lado industrial aí. A obra é uma coisa muito dinâmica, né? A gente tem um problema hoje, tem um problema, amanhã eu tenho que ter a solução, porque senão a obra vai parar. E aí a decisão é rápida e é feito. Na indústria, não. Você tem um problema, aí você prepara um PowerPoint Isso mata, né, cara? para mostrar pro gerente. Aí ele faz comentário, volta, vai pro diretor, volta, não sei o que, papa, bispo, não sei o que, e fala, não. Aí você perdeu 6 meses da sua vida. Mas tudo bem. É um mundo corporativo, eu não me encaixei nele. Eu já trabalhei com corporação assim, também não me encaixei, não. É muito difícil, cara. É muito difícil. Você não vê a Tem coisa gente acontecer. que se encaixa perfeito. Perfeito, Não tem problema, vai lá. Tem gente que se encaixa perfeito. E eles E sabem, aí- se não é o perfil, eles já percebem, entendeu? E aí eles foram fazendo algumas coisas para que justificasse minha saída logo depois da gravidez. Mas a gente sabe que o LinkedIn, todos os dias aparece um caso de uma mulher que foi demitida após uma licença. Sim. E a única maneira de acabar com isso é ter uma licença para homem também. Porque você não pode tirar a licença da mulher, Sim. né? Você tem Verdade, ali. verdade. A do homem acho que é 5 dias. A Organização Mundial da Saúde diz que você tem que amamentar 6 meses. Então, como é que eu faço? Né? Eu tô tirando a saúde do meu filho em prol do meu trabalho, para não perder. Tem muita mulher que tem que voltar. Você vê, eu vejo amigas, sou autônoma, com 2 meses já voltou a trabalhar. Então, é muito desgastante. Entendi. E aí, a partir do momento que o homem tem lá 4 meses de licença também, eu não vou falar assim, não vou contratar essa mulher porque ela tem idade fértil, aí ela pode Eu escutei isso numa entrevista de uma mulher, falou pra mim assim, se eu te contratar, amanhã você não vai engravidar, né? Nossa senhora. Aí eu falei Que assim pra ela, absurdo, gente. não, sério, desse jeito. Aí eu falei, não sei, Nossa, cara. sou mulher, sou casada, pode ser que aconteça. O que eu vou fazer? Não, mas o que ela quer? Ela quer. Então, e aí Ó, lá em casa rola quinta e sexta. Se quiser ir lá cuidar, né? Poxa, que absurdo, cara. tipo, não, sabe, são coisas. E aí você vai percebendo algumas coisas. Por exemplo, numa entrevista de emprego, ninguém pergunta pra você, homem, quem vai ficar com seus filhos Não. quando você for trabalhar. Não pergunta. Mas pra mulher pergunta. Não. Eu não pergunto em entrevista. Eu pergunto se tenho filhos. Aí eu tenho um de 3 anos. Eu falo, eu tenho um de 4. Tipo, legal. Bom, podemos trocar experiência aí, a coisa boa. Podemos te ajudar.
Mas não tem. Na minha sala ali, das quatro tem criança pequena. Não, Ninguém para de trabalhar porque tem criança pequena. Ninguém. não vai Você não precisa acontecer. ter. Pode ser que fique doente, você vai ter que fazer uma correria um dia ou outro. Entendeu? Do mesmo jeito. É. Então, assim, hoje as coisas estão divididas, né? Então, mas vem lá de O trás. pessoal falta no trabalho por causa do cachorro, às vezes também. O cachorro, não sei o quê, daí não vai trabalhar. Mas tem. Exatamente. Tem. E tipo, pra muita gente, o animal é como se fosse um É como filho. se fosse Então, filho, é. Então, é que você contentou também que o pessoal tá agora. Você tem que fazer a contingência, se precisar tirar alguém de um prédio, você precisa fazer também dos animais. dos animais. Agora das lógico. plantas e os peixes também. Vai. Exatamente. Aí vai começar a ver os bens, eu gosto daquela cadeira, aquele quadro. Aí, Tipo isso. você faz a mudança do cara cada vez que dá um problema. Mas tá bom, queria agradecer mais uma vez. Você foi a nossa primeira convidada. Muita honra nisso. O papo foi legal, bacana. Dá para tirar bastante conteúdo interessante. Legal. E eu acho que a gente pode marcar outros também. Depende de trazer alguma. Até essa tua colega de meio ambiente. Sim, Trazer junto, faz em 3, daí tá um complemento. Acho que dá um assunto bem bacana também. legal. Bem legal. E a gente tá começando, então daqui para frente, vamos ver se decola. Né? Queria agradecer o convite, a honra de estar aqui com você. Primeiro. Tem que ser divertido. Tamo Isso aí tem que ser Não, divertido. tem Isso que aí. ser. Mas senão ninguém aguenta escutar também. Não, ninguém aguenta, nem a gente Não. aguenta. E papo de obra, cara, não acaba nunca, né? Não, ó, Não se acaba for nunca. contar a Você vai história aqui. Finalizando, você tinha uma história que você me contou uma vez alguma coisa na Amazonas, que alguém morreu com piranha. Ah, As piranhas não foi em obra minha, né? Mas teve um caso. Você Foi no contou. lote do lado, a escavadeira tombou. A escavadeira estava em cima de uma balsa. A escavadeira tombou. E No Amazonas. no Amazonas. Ah, tá. E aí ele tombou e foi afundando. E aí, para sair, ele usou o extintor de incêndio e quebrou o vidro, porque a porta com a força d'água não abria mais. Entendi, ficou preso dentro. E ele usou o extintor para quebrar o vidro, só que voltou água e vidro e cortou ele, né? E aí Nossa. as piranhas, elas só vêm se tiver sangue, né? Uhum. E aí elas vieram e Já acabaram com ele. Nossa, que absurdo. E assim, elas. O ambiente é muito complicado, né? Eu trabalhei no Pará, lá tinha. As reuniões não era com relação a problema na rua, a interferência ou cinto. Era cuidar com cobra, cuidar com não sei o quê. No meio da obra. Tinha umas cobras lá que os caras pegavam no meio da obra, enormes, cara. Nessa obra mesmo. Sucuri lá que você não acreditava. Nós tivemos problema no meio da auditoria. A gente foi por dentro da mata de barco até uma balsa que fabricava a tubulação, que era uma obra de gasoduto. E aí no caminho, o rio tinha subido uns 3 metros na cheia. E a gente foi com o barco pegando a copa das árvores. Um dos barcos quebrou hélice, tiveram que vir resgatar. Nossa. E o tempo que a gente demorou para ir até a obra, que era de 1 hora e pouco, foi de 4, 5 horas. Aí a gente tinha que voltar, tinha que fazer auditoria e voltar. Só que lá não pode, os barcos não podem à noite, transitar à noite, porque não tem luz, né? Não, então, só com os tinha 2 assim. opções, que era ou esperar lá e dormir e voltar no dia seguinte, né? Que os auditores não quiseram, ou ir para outra cidade que também os auditores não quiseram. O que acontece? Tinha helicóptero, né, da Petrobras, não era da obra, era da Petrobras que a gente usava. Só que estava homologado lá para outro tipo de helicóptero, não o que estava lá. O que ia buscar lá estava em manutenção. Complicou. Aí o gerente da obra foi lá, bateu na mesa do fiscal e falou: vou buscar eles. Aí foi resgatar a gente de helicóptero. Nossa, que louco. Voltamos resgatados de helicóptero. Metade da equipe, né? Os auditores, eu e mais alguns, o resto ficou lá para dormir. E voltar no dia seguinte. Nós literalmente essa fomos logística de obra no meio da mata, assim, nossa. Eu, inclusive, depois que voltei, né? Eu já estava fazendo a pós em logística, eu fiz sobre logística de equipamentos, a minha monografia logística de equipamentos lá.
Que não chegava, Não né? chegava, não chegava. Vem tudo de balsa, né? Tudo vem por balsa. E aí o planejamento, você falou, tudo furou lá o planejamento, porque o planejamento da obra era 6 meses, planeja, 6 meses trabalha na seca, para 6 meses de cheia, planeja É. 6 meses. Não rolou, Não teve que dá. mudar tudo, não rolou. É bem complicado essa época. E é muito louco esse Rio Amazonas, né? Olhar para aquele rio assim, na época vazio, daqui a pouco começava a encher. Cara, aquele não tinha fim, aquele rio. Não, Aquilo sobe 3, 4, 5, 6 metros, sabe que sobe? é um absurdo, né? Não é com essa água toda, gente. Não, a gente batia nas árvores assim, caía gafanhoto, formiga, ia Verdade. caindo dentro do barco. Aí tem uma filmagem minha, aí o auditor pega assim, bota o capacete dentro do barco. A gente tava só com o colete salva-vidas, ele botou o capacete assim. Garanti o meu aqui para não correr risco. Aí o auditor falou assim, não, porque a gente tava meio perdido, aí ele, vocês têm que ter GPS. Aí o barqueiro, seu doutor, isso não funciona aqui não, seu doutor. E ele, já onde que eu vou dar não conformidade aqui? Nossa, Já cara, não tem desesperado. fim, não tem fim. Tem. Então tá, Paulão, vamos embora, vamos, chega. Vamos, chega. De papo. Chega de papo. Obrigado mais uma vez. De nada. E só agradecer o pessoal que assistiu, curta a página, curte o podcast aí e vamos ter muito mais assunto pela frente. Valeu? Obrigado. E bota a musiquinha. Ah, Mas ele muito escuta bom. a gente ainda, mas tudo bem.